Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Oi, Cessé, tudo bem? Tudo bem? Hoje bem demais, né? Hoje estamos... bem demais. Estamos como hoje? Nossa, feliz da vida. Tirando essa mesa repleta aqui, que eu não sei nem botar quanto vale aqui. Muito difícil. Essa coleção de medalhas aqui. Estamos com duas pessoas aqui hoje que são inspiração para, acho que muita gente que tá aí. E principalmente pra gente, né, Cessé? Muito. Eu vou falar pra vocês que eu sigo a nossa convidada há bastante tempo já. Acho que eu peguei quase a trajetória toda dela aí na corrida. E eu falo que a gente que corre, que treina, se dedica bastante aí, não tem como não se inspirar, né? Então, a gente vai apresentar ela pra vocês daqui a pouco. Liminha, roda a vinheta aí pra gente começar nosso bate-papo. Rapaziada, vamos lá. Hoje estamos aqui com nada menos, nada mais que Valery Mello. Val. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Val. Prazer demais receber você. Vou falar que a gente não imaginava trazer você e o Edu. O Edu foi uma felicidade muito grande de ter trazido, porque é uma referência gigante pra gente. E você também, não só como influenciadora, né, produtora de conteúdo, mas como mulher, como atleta, como mãe. Acho que tem diversas qualificações que a gente poderia ficar falando de você aí. Obrigada. Mas seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu adoro podcast, então vai ser ótimo. Ai, que bom. Bate-papo. Mais uma mulher, né? Adoro. Uma mulher. Mais uma. No meio do esporte que a gente admira, que a gente segue e que a gente aplaude sempre. Viu? Muito obrigada. Prazer. Muito obrigada para nós. Val, eu não vou pedir pra você se apresentar, porque, né, eu acho que... Eu acho que muita gente não me conhece. Será? Então vamos lá, Val. Será? Fala um pouquinho de você, Tá. do porquê você começou no esporte. Acho importante você enfatizar o porquê você começou a correr, como você pegou gosto pela corrida, porque eu acho que tem muita mulher em casa que vai assistir esse vídeo, que ainda não conhece sua história, que vai servir como forma de inspiração. Vamos lá. Eu sou Valéria Mello Suzuki. Vou fazer agora 42 anos, daqui a alguns dias faço 42 anos, são 10 anos na corrida, então significa que eu comecei com 32, né? Então, 31 para 32. Eu não comecei, as pessoas acham que eu comecei, nossa, você sempre corria? Não, eu comecei depois, né? Depois dos 30 anos, já formada, já trabalhando, mãe, tinha minha vida, né? Eu era contadora. Eu sou formada em administração de empresas, em comércio exterior e contabilidade. Eu trabalhei, então, 18 anos com o escritório de contabilidade e comecei muito nova, né? Eu sempre fui muito, assim... Sabia o que eu queria, né? Dessa parte de trabalho, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer administração. Aí, já trabalhei em empresas grandes. Trabalhei em IBM, Debs Humaitá, que prestava serviço para Mercedes. E aí, eu entendi ali que eu não queria trabalhar em empresas. Porque eu falava, um dia eu quero ser mãe, um dia eu quero ficar perto dos meus filhos. E aí, eu fui para o escritório. Comecei a estudar ciências contábeis, fui para o escritório. E me casei muito cedo também. Eu tinha 21 para 22 anos, eu me casei. E casei com um homem mais velho, chamava Eduardo também. Eu tinha 18 anos, quando eu conheci, ele tinha 36. Então, quando eu me casei com 21 para 22, ele já era mais velho. E eu já tinha essa cabeça assim, vou trabalhar... Eu tinha um plano na minha cabeça, né? Vou trabalhar, vou fazer meu escritório, vou trabalhar a vida inteira, vou me aposentar e vou morar na praia. Eu tinha esse plano, ter filhos e vou morar na praia. Mas a vida é aquilo, né? Como dizem, a gente faz planos e Deus ri, né? Porque tudo aquilo que eu imaginei, nada sai, mais ou menos, né? Mas muitas coisas mudaram. E eu sempre fui uma pessoa que começava as coisas e não terminava. Jovem, né? Então, assim, meu irmão super inteligente, super esperto, foi fazer faculdade, inteligente, estudava, ia fazer... Tudo que ele ia fazer, ele fazia muito bem feito. E eu... Quanto que eu preciso tirar? 7? É 7 que eu vou tirar. Que eu quero. Começou a ficar difícil? Não quero. Então, começava a namorar, jovem, né? Começava a namorar. Não, tá muito chato esse namoro, eu quero terminar. Então, era tudo assim... Nada eu dava sequência.
E a minha mãe sacou isso lá atrás, né? E mãe é mãe, né? Minha mãe Minha mãe falava comigo por cartas. Então, ela dava as broncas dela, mas quando ela queria conversar, ela escrevia. E ela escreveu, falou assim, ó... Eu percebo que toda vez que fica difícil, você desiste. Então, você começa um curso de violão, para. Começa um curso de jazz, para. Você começa a natação, para. Ah, mas é ruim porque tá frio, para. Tudo que vai complicando, você desiste. E as coisas não são assim, né? Você tem que ter continuidade. E ela escreveu isso, eu estava acho que no 2º ano da faculdade, ela já trabalhando, né? Eu trabalhava. E eu já queria parar no 2º ano da faculdade, estava trabalhando. Eu falei, mãe, acho que eu vou parar um pouquinho. Tá muito difícil, né? Trabalhar o dia inteiro, às 5h30 da manhã e voltava às 11h30 da noite, né? E aí eu falei, tá muito difícil levar faculdade e trabalho. Eu trabalho na Paulista, lá na Avenida Paulista. Eu tenho que vir para São Caetano para fazer a faculdade. É um rolê e tal. Aí ela escreveu isso para mim. E eu falei, Aí eu fiquei meio com raiva na época, né? Sim. Eu falei, eu não desisto. Aí eu comecei a pensar, falei, não, eu desisto sim. Eu paro tudo no meio do caminho. Aí eu falei, não, só por causa disso eu vou até o fim nesse curso, né? E aí eu comecei meio quase como um desafio, assim. Tudo que eu não terminava, vou parar. Não vou, eu vou fazer isso até o fim, né? E comecei a fazer isso com a faculdade, terminei. Aí terminei a 2ª faculdade, né? Que aí sim eu entendi que eu queria fazer ciências contábeis. Trabalhei muitos anos com isso, então... e precisava ter uma postura, assim, de começo, meio e fim, porque... A contabilidade é rotina. Todo dia, todo mês, folha de pagamento, todo mês apurar imposto, todo mês emissão de nota, vem imposto para cá, para lá. Então, isso tudo eu tinha que ter uma rotina. E aí, eu tive minha filha com 26 anos. Esse é um outro fator, né? Para eu engravidar foi difícil, aí tive que fazer um tratamento. E nesse tratamento, eu tive muita dificuldade de ficar internada e tive derrame pleural aqui. Então, até hoje, às vezes eu lembro, eu volto no passado e falo, caramba, eu não conseguia respirar, porque eu tive derrame pleural e era difícil a respiração, né? E eu falei, hoje eu corro, sabe? Nossa, eu falo, corro maratona. Nossa, eu tinha muita dificuldade de respirar e hoje eu corro. E esse engravidar e fazer o tratamento é muito difícil. Então, uma mulher que está passando por um processo para poder engravidar é complicado. Essa questão de ter problemas também foi muito difícil, mas eu sempre tive muita fé. Eu sempre falava, não, calma que as coisas vão dar certo. Todo mundo desesperado, calma que as coisas vão funcionar. Vai dar certo. Aí eu engravidei, tive a minha filha. E assim, né? Sempre que eu penso na minha filha, ela me traz muita força, né? Então, pensar na minha filha é automático. Pensar nela, eu já fico meio com vontade de chorar. Aí eu falo, não, segura, porque é a emoção de pensar do tanto que eu queria ter aquela criança. E quando ela veio... Até hoje, gente, todos os dias que eu acordo minha filha, eu falei que eu não ia chorar. Eu sou chorona, desculpa. Chorou, né? Todo dia que eu vou acordar, eu vou lá, dou um beijo nela. E eu falo, ela é meu presente de Deus, sabe? Todos os dias. Então, eu começo o dia agradecendo e a primeira de todas é a minha filha. Aí eu olho e falo assim, caramba, como eu fiz todo esse processo de engravidar, eu vi ela pequenininha assim, né? Um óvulozinho desse tamanhozinho e ela ia crescendo. Então, eu lembro do primeiro dia que eu fiz o exame de ultrassom, então o batimento cardíaco dela, nossa, escuta eu falava, meu Deus, ela tá viva, sabe? Porque eu falava, qualquer coisa você pode ter. Você trabalha, você tem. Um filho, não. Um filho Deus tem que fazer assim, ó. Ligar a máquina. Se ele não pôr a força da vida lá, não vai, né? Então, isso é um dos mistérios que ninguém sabe, né? Vida e morte, ninguém sabe como que é, mas... é algo muito maior. Então, ela é, sim, meu presente. Então, todo dia eu começo pensando... E, às vezes, quando eu fico meio brava, meio assim... Eu penso, calma, sabe? Que ela não fica tão brava assim, né? E hoje... Quando eu olho para trás, eu falo... Eu entendo por que foi tão difícil. Porque, talvez, se eu tivesse tido sem querer...
ela não ia ser a força, a potência que é para mim, sabe? Como todas as vezes que eu paro e penso, pensa o quanto você quis essa criança, pensa o quanto ela é importante para você. Quando eu penso nisso, eu falo, cara, isso é muito poderoso. Então, são forças que eu uso, sabe? Desde lá de trás. E quando... Aí ela cresceu, só que eu engordei muito na gestação, porque eu tomei muito hormônio, todo esse processo, ansiedade, eu comia quando eu sempre fui assim, quando eu tô feliz eu como, quando eu tô triste eu como também. Então, assim, é isso, são picos, né? Sim. Então, eu fiquei eu engordei mais de 20 quilos, né, na verdade, quando eu fiquei grávida. E eu sou pequenininha, então eu fiquei muito gordinha. E aí, quando eu tive a minha filha, eu quis ser mãe. Então, às vezes, vem algumas pessoas assim pra mim, tive bebê, queria voltar. Eu falo, cara, eu não consigo imaginar. Porque quando eu tive filha, eu só quis ter a minha filha. Então, meu mundo era ir pro meu trabalho, fazer as coisas que eu tinha que fazer e estar com a minha filha. E como eu tinha um escritório, normalmente ela estava perto de mim. Então, eu levava ela comigo, ela ia com o bercinho, ela ficava lá no chiqueirinho e tal. Estava sempre muito próxima. A escolinha dela era perto do escritório, então de manhã ela tirava uma soneca, à tarde ela ia para a escolinha, depois a gente voltava para casa, era isso. E aí lá, quando ela tinha uns 2 anos e meio, 3 anos, é que eu comecei a pensar em, preciso emagrecer, sabe? Tô há um tempo aqui, preciso voltar para a rotina de esporte, né? De ter uma rotina. Porque quando eu era nova... Até os 17 anos, eu treinei taekwondo. Eu fui até a faixa ponta preta. Mas não porque eu quis, porque o meu irmão que me levava. O meu irmão que era ponta firme nas coisas, ele... Vamos junto comigo, para ele não ir sozinho, eu ia. E... Então, eu gostava de praticar esporte, taekwondo, né? Só que nessa época eu não dava mais. Eu falei, ixi, agora o que eu vou fazer, né? Então, eu comecei a treinar corrida meio como... Na verdade, corrida é assim, né? Corrida é um esporte que você fala, vou fazer alguma coisa. Vou fazer o quê? Vou correr, porque é fácil, né? Você põe no tênis e você sai. E então, eu comecei de 2012 para 2013, eu escrevi na minha agenda metas, né? Então, minha meta, eu escrevi ali que eu ia correr 3 vezes na semana e que eu ia levantar cedo, que eu ia ser organizada. E em 2013, e quando chegou em abril, mais ou menos, eu não tinha feito nada do que eu tinha planejado. E aí uma amiga me chamou para ir correr a Tribuna em Santos. Ela falou, vamos lá correr, que vai ser, a prova é super legal, tal. E aí eu fui. E a questão não é que eu já corria, mas eu corria de vez em quando. Eu falei, 10 quilômetros eu faço, né? E aí eu fui e eu adorei, porque eu não conhecia a corrida como ela já tinha se desenvolvido, com assessoria, com grupos. Eu conhecia a corrida, assim, na academia, alguém na esteira, né? Já tinha feito provas. Eu tinha até uma vez eu corri uma meia maratona, mas assim, do nada. Caiu uma coisa. Você pega aqui. E eu já tinha feito uma meia maratona, mas muito sofrida. Fiz 2 horas e... acho que 36, no Rio de Janeiro. Daqueles convites besta que alguém vira para você e fala assim, vamos correr lá no Rio, uma meia maratona. Ainda existem esses convites até hoje. Aí você fala assim, quem faz 10 faz 21, vamos lá? E foi totalmente errado, assim, sabe? Hoje eu olho para trás e falo, cara, podia ter morrido ali, né? Porque terminou a prova, um calor. Eram aquelas corridas que começavam às 10 horas e terminava meio-dia e meio da Globo, né? Não sei se era 9, 10, enfim, mas que terminava num sol lascado e um calor eu tremendo, porque provavelmente estava desidratada, né? Hoje eu falo, cara, que você tava na cabeça, né? Mas enfim. E foi mais ou menos nesse convite que eu comecei na Tribuna, né? E aí lá encontrei assessoria, Lobo. E eu falei, gente, é isso aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero treinar, só gente animada, um grupo de pessoas e tal. Eu falei, quero muito isso aqui. E fui. E aí, conversei com o treinador, Rodrigo Lobo, que ainda hoje é o meu treinador, e falei que eu comecei a treinar com ele e fui avançando, né? Em 2013, eu já fiz 10, né? Que eu fiz na Tribuna. Depois eu fiz os 21, que foi a meia de São Bernardo. E ali na meia de São Bernardo, eu quis fazer a Maratona de São Paulo em outubro. Então, eu falei assim, de novo. Tudo no mesmo ano. 5 meses. Não façam, não é legal. Mas eu fui e... De novo, né? Tudo tem... Hoje, olhando para trás, eu entendo isso. Tudo foi muito encaixado.
Porque quando eu terminei a maratona, ali eu senti aquela força, né? De pensar na minha filha, de trazer trazer essa força de... Eu queria parar no quilômetro 30. Falei, não, vamos lá, minha filha tá lá na linha de chegada. Preciso continuar. Minha filha, meu marido, meu pai, minha mãe, tá todo mundo me esperando. Preciso continuar. E aí eu fui nessa passada até que eu terminei. E aí eu falei, bom, aquela coisa, né? Uma semana sem andar, né? Dolorida, dia seguinte a gente não sai da cama. Hoje eu sei que não é o certo, né? Hoje eu sei que com treinamento você não precisa... Que não é normal, né, Val? Não é normal no dia seguinte você não conseguir andar, como foi o meu caso, né? De ficar parada na cama sem... uma semana andando toda torta, né? Então, hoje eu sei que isso não é o ideal. E aí eu fiz o quê? Vou treinar para o ano seguinte voltar. Então, eu fiz a Maratona de São Paulo 2013 e no ano seguinte eu fiz a Maratona de São Paulo 2014. Já neste ano eu fui muito bem. Então, eu terminei a prova, tinha aniversário da minha sobrinha, eu fui no aniversário da minha sobrinha, né? Eu falei, nossa, outro esquema. Você manter um treinamento, né? Um treinamento específico para maratona. E nessas, eu fiz 2013 São Paulo, 2014 São Paulo de novo. E em 2015, a Lobo ia para a Maratona do Rio. E aí, eu me organizei para ir para a Maratona do Rio. Conversei e tal, vamos lá. E ali já era meio uma loucura, sabe? Assim, pô, se treinar para uma maratona, para ir correr no Rio de Janeiro, sabe? Era meio loucura, mas vamos lá. E fiz esse processo de treinamento, fui para a Maratona do Rio, e aí eu já estava meio assim, eu queria pegar o índice para correr a Maratona de Boston, né? Porque eu queria correr a Maratona de Boston. Então até aí você já entendia todo o universo da corrida. Já tinha feito São Paulo ia para o Rio em 2015, e aí eu falei, vou entender quanto que era o índice de 3 horas e 25 no meu caso. Eu falei, acho que eu consigo, né? Eu tinha feito São Paulo, se eu fizer uma forcinha, acho que eu consigo ir bem. E eu tinha como meta fazer em 3 horas e 14. A minha meta era essa. Qual era a minha meta? Minha meta era 3 horas e 14. Por quê? Não sei. Eu queria fazer 3 horas e 14. Era um número. E eu tava muito bem no Rio. Eu fui pro Rio em 2015. Tava muito bem no quilômetro 37. E são aquelas coisas da vida do corredor, né? Quilômetro 37, tinha uma foto que eu tô assim, com a mão pra cima. Nossa, eu vou fazer em 3 horas e 14, que incrível! Minuto seguinte, me deu uma câimbra, eu tive que parar. E aí eu fiquei assim, mas assim, uma foto, segunda foto. A primeira, assim, eu tô vibrando, a segunda eu já tô caidinha, com o rosto de tristeza, porque eu tive que parar num canto e esperar a dor passar. Espera, passa. Aí, depois de uns 10 minutos, eu fiquei bastante tempo sentada. Eu falei, bom, acho que agora passou, eu vou devagarzinho, vamos embora. Ainda dá tempo. Eu olhava e falei, bom, ainda dá tempo. 3 horas e 25, dá pra ir. Levantei e fui. Fui meio quicando, mas terminei. Terminei em 3 horas e 25. Caramba. E aí, peguei meu índice pra ir pra Boston. Fui pra Boston. E aí, começou essa jornada, sabe? Porque Boston realmente é uma maratona que desafia, que é histórica, que acho que, não digo todo mundo, que todo mundo é muita gente, mas eu acho que o corredor, quando começa a entender, fala, pô, eu quero um dia ir para Boston, né? E aí pintou o índice ali. Eu falei, bom, vamos fazer um esforço, né? E aí entra o segundo esforço, como é que eu pago, né? Isso é o esforço. Isso é o esforço, porque é aquela tal coisa, a gente gasta com muitas coisas, mas eu não tinha, assim, né? Pensar em viajar para Boston é um negócio muito distante. Para correr, piorou, né? Então, assim, você faz viagens, mas normalmente uma viagem, sei lá, para curtir, não para correr, né? Então, eu tive que mudar algumas chavezinhas na minha cabeça para entender que aquilo valia o esforço, financeiro, inclusive, né? E eu foi a primeira vez que eu fui sozinha, né? Não levei minha família, fui eu e uma vizinha minha e o marido dela, porque senão levar todo mundo ia ficar muito caro, né? Então, eu fui. E ali pintou o sonho. Eu falei, eu vou fazer todas as majors em algum momento. Foi 16 que você foi? 2016. 2016. Não tinha muita grana, mas fui me organizando ali para poder fazer essa prova. E eu falei, todas as outras provas eu vou fazer também. Não sei como, não sei de onde eu vou tirar essa grana, mas de alguma forma eu vou chegar lá. E eu fui para Boston e não fiquei tão feliz com o resultado, porque eu queria
3 horas e 14. Eu não consegui fazer No Rio. no Rio. Aí eu queria fazer em Boston. Só que assim, né? Todo mundo me falava que Boston era descida. Ah, não, Boston é descida. E aí você chega lá e é um sobe e desce que não acaba nunca mais. Tobogã, né? Você fica sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aí eu fiz acho que 3 horas e 39, ou 37. 3 horas e 37, em Boston. Não foi uma prova fácil para mim. Foi a primeira. Tava meio friozinho, sabe? Meio friozinho lá, né? Nesse dia. É sempre uma surpresa, né? Pode estar muito frio, pode estar calor, enfim. Mas nesse dia estava meio friozinho. E eu não fui tão bem quanto eu gostaria. Eu falei, bom, em algum momento esse 3 e 14 vai sair. Segue o jogo, né? E já nessa época, 2015 para 2016, eu já fazia conteúdo digital no Instagram. Então, eu tirava foto, falava que provas que eu tava, meus treinos. E já nessa época, as pessoas seguiam, né? Então, aí tinha conversas, a gente encontrava pessoas. Era tipo, sei lá, uma comunidade, né? E eu gostava de me dedicar para isso, sabe? E também nessa época, era uma época que eu queria estar em tudo que era prova. Então, todo final de semana eu estava fazendo track field de Vila Lobos, track field de São Caetano, track field de Santo André, tudo que tinha de prova, eu ia. E eu queria ganhar, não era só ir, eu queria para estar no pódio, sabe? E era... Hoje eu olho de novo, né? Se a gente olha para trás, eu via isso como uma certa loucura, assim, sabe? Porque era tudo pensando em corrida, né? Tudo era corrida, tudo... E é muito bom, desde que não te atrapalhe, né? Tudo aquilo que é exagerado e começa a atrapalhar, qualquer coisa que seja, né? A gente fala que, mas é esporte, é saúde. Não, atrapalhou a tua vida em algum momento, não é bom, né? Então, você só tá trocando um vício pelo outro, né? Você troca eu paro de beber, mas eu começo a correr todo final de semana. Isso atrapalha a minha vida como um todo, isso é ruim. E para mim foi, naquela época, eu ficava assim, viciada nisso. Toda hora, queria saber de tudo... queria saber quais eram as provas, quem tava, quem não... Era todo o meu tempo que não era dedicado ao trabalho, não estava ligado à família, era ligado a isso, né? E aí essa dedicação intensa acabou pintando, assim, interesse de algumas marcas, já naquela época, sei lá, como embaixadora, da marca. E eu ia muito nos treinos da Nike, que tinham em São Paulo. Então, eu ia nos treinos da Nike, era quarta-feira, à noite, eu ia. Sábado de manhã, eu ia, né? E isso era cansativo, mas eu tava lá, tava participando. E aí, a Nike me convidou, o pessoal da Nike viu, né? E falou assim, a gente tem uma oportunidade para você correr em Chicago, vamos? Eu falei, vamos, bora. Vamos, tô pronta. E aí eu fui pra Chicago. Já tava dentro das suas metas, né? Tava, eu queria ir, era uma major, né? Então eu vou. E aí em Chicago foi muito louco, porque em algum momento o GPS se perdeu ali, sabe? Em algum momento, em algum ponto lá, ele sumiu. E eu falei, bom, eu vou terminar em 3 horas e 14 essa prova. Essa prova eu termino em 3 horas e 14. Eu vou fazer força. E aí, quando eu tô descendo, assim, já pra cruzar a linha de chegada, eu tinha certeza que ia dar 3 horas e 14. Aí deu 3, 14 e 29. Certinho, assim, pum. Mas sem ver, sem olhar pra relógio, nada. Pace, não sabia. Eu só sabia que ia ser 3 horas, 14 e 29. E aí eu fui lá e foi incrível. Foi assim, eu falei, bom, a partir de agora... eu preciso estar pronta, porque o telefone vai tocar, alguém vai me chamar para fazer essas provas. Como é que eu vou chegar lá? Eu não sei, mas eu tenho que estar pronta. Tenho que continuar treinando, é meu sonho, eu vou fazer. E fui. Depois de Chicago, eu fiz Buenos Aires, e aí eu fiz em 3 horas e 2 nessa prova. E foi a primeira vez, eu corri Boston e Chicago em 2016. E aí, em 2017, eles me convidaram para assistir o Breaking Two. Então, eu fui lá para Monza, na Itália. Aí, foi a primeira vez que apareceu um tênis com placa. Então, eu assisti o Kipchoge correndo, fazendo lá os 5 quilômetros, né? Então, ele rodou. Fez 2 horas e 25 lá. Então, eu tava lá, eu vi tudo o que aconteceu. E, para mim, naquele momento, mais do que a corrida, eu enxerguei a corrida de uma forma diferente. Acho que a primeira vez que eu olhei, eu falei, cara, olha o marketing por trás disso tudo, né? Não só a corrida, mas olhar aquilo como olhar de negócios, assim, sabe? Olha o que a Nike está fazendo aqui. Ela trouxe para um atleta profissional, ela trouxe um produto
incrível. Colocou pessoas, influenciadores, jornalistas, influenciadores do Instagram, do YouTube, do mundo, para acompanhar isso daqui. E foi um negócio grandioso. Eu olhei e falei, caramba, que animal, que coisa fantástica isso daqui. E aí eu pensei, poxa, isso é muito grande, isso que está acontecendo aqui, isso é muito grande, né? Na época eu falei, nossa, que demais. Eu sabia que aquilo era grande. E até hoje isso reflete, né? Até hoje é uma campanha que a Nike usa, que é colocar velocidade, que é colocar os numerozinhos, né? Quebrar barreiras. Até hoje, a campanha que eles fizeram lá refletem e vivenciar isso. Eu falo, cara, eu vi tudo ali. E voltei para casa muito empolgada. Né, muito empolgada. Pô, preciso fazer disso um negócio. A minha cabeça começou ali a borbulhar. Como é que eu faço? Porque até então, eu recebia tênis. 3 pares de tênis, calça, roupa. Como é que eu faço para fazer isso um negócio? E não ia, sabe? Eu pensava, cara, como é que eu faço para fazer isso um negócio? Como é que eu faço disso um negócio? As ideias não saíam. E eu querendo fazer muita coisa, eu falava, mas como é que eu vou fazer? Sabe? Meio sem saída. E em 2017, eu peguei o primeiro Vaporfly, que chegou aqui no Brasil, a gente apresentou e tal, e eu recebi esse tênis para correr uma prova, uma maratona. Então a Nike falou assim, a gente toma um tênis para você e R$5.000 para você ir para uma prova. E aí eu fui para Buenos Aires. A gente vai pagar para você ir para uma prova. Que prova você quer participar? Eu falei, vou para Buenos Aires. E aí eu fui. Nessa prova eu fiz 3 horas e 2 em 2017. E foi a primeira vez que eu tive contato com um tênis com placa em maratona. E eu achei sensacional. Porque o que eu queria fazer 3 horas e 7. Então, eu saí de um 3 e 14. Eu falei, vou fazer um 3 e 7. Chegou lá e saiu 3 e 2. Eu falava, se eu apertasse mais um pouquinho, saiu um sub 3 aqui, né? Se eu tivesse tomado uma água mais rápida aqui, rolava, né? E eu terminei assim, eu falava, cara, que tecnologia incrível isso daqui. Porque eu terminei inteira a prova, né? E o tempo todo o tênis respondendo. Eu falei, meu Deus, isso aqui é fantástico, né? E também... E aí, o que aconteceu? Quando eu terminei essa prova, eu escutei uma frase. A vida mudou. Escutei isso. A vida mudou. Puf. Eu falei, nossa, mas que meio assim. Falei, a vida mudou? Enfim, vambora. E aí, realmente, né? Eu era muito da corrida. Pensava muito em corrida. E aí, quando eu passei nesse portal, que eu chamo, né? Quase que um portal... deu aquele estalo e realmente a vida mudou ali. Foi uma coisa muito louca, porque como eu fiz 3 horas e 2, algumas pessoas começaram a falar que eu tinha feito alguma coisa assim, tipo, ela tomou alguma coisa, ela conseguiu, sabe? E pra mim aquilo foi muito triste, sabe? Eu fiquei muito chateada na época, né? Eu comecei a ser atacada por pessoas que eram, assim, próximas. E eu falava assim, meu Deus, mas eu não fiz nada, eu só fui bem. E eu fui bem porque eu tô usando um bom tênis. Eu fui bem porque eu tô treinando muito. Mas, sabe quando você começa a duvidar de você? Eu comecei a duvidar de mim. Falei, será que eu fiz alguma coisa? Sabe quando você fala assim, será que eu fiz alguma coisa? Não é possível, né? Porque você começa a achar que você não é capaz, né? E isso me deixou muito triste na época, né? Eu fiquei muito chateada depois. E eu, hoje, de novo... Eu entendo isso, porque quando você ascende, quando você se destaca, você vai tomar uma martelada, não tem jeito. E é por isso que muitas pessoas não querem, porque é melhor você ficar no escuro e ficar quietinha do que você se destacar e tomar paulada, né? E aí eu fiquei muito magoada com tudo que aconteceu naquela época. Pensei e falei, cara, eu tô me dedicando tanto para alguma coisa, eu não tenho retorno nenhum. Não tenho retorno financeiro. As pessoas que eu consideravam que eram minhas amigas, que eu fazia tudo por me atacando. E será que isso vale realmente a pena? Eu comecei muito a me questionar nesse fim de ano. E eu já não estava muito feliz com um monte de coisa, sabe? Era um momento que eu não estava legal. Foi um ano muito duro, assim, para mim. 2017 foi um ano muito difícil. Difícil pessoal, questionamentos, sabe? Questionamentos. Pô, será que eu ainda gosto do que eu faço, que é contabilidade? Eu falo o dia inteiro de corrida. Será que realmente é isso que eu gosto? Ou será que isso não tá demais para mim? Porque
pô, eu preciso trabalhar, preciso pagar conta, né? E o meu marido tinha ficado desempregado em 2016. Então, ou seja, as contas eram comigo, né? E aí eu comecei a ter alguns problemas no trabalho, de deixar de entregar algumas coisas e ter que pagar multa. Eu falei, você não tá prestando atenção. Sabe quando você se questiona? Eu falo, pô, você não tá fazendo coisas que são importantes no trabalho. Você tá deixando coisas... Porque você tá tão presa nisso daqui que isso tá tirando o teu equilíbrio. E eu tinha decidido, eu falei, eu vou mudar tudo. De 2017 para 2018, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar, isso vai mudar. Parei de mexer tanto no Instagram, diminui muito, fui viajar. Eu ia, no final do ano, eu ia passar o Natal, em Orlando, na Disney, e depois eu voltava no dia 1º para o Brasil. E foi ali um monte de coisas acontecendo. Né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus. Eu falo que eu não converso com os assistentes, eu converso com o dono. Então, ele me manda... Eu falo e ele vai me mostrar. Ele não fala assim, a resposta é essa. Mas ele vai me dando os caminhos, vai me dando os sinais. As pessoas vão falando uns negócios e falam, nossa, interessante o que você falou, eu estava pensando nisso. E músicas, filmes, começa a vir umas respostas. Você fala, cara, isso foi pra mim. E aí, eu passei o Natal e o Ano Novo lá. Isso depois já tinha ido para Buenos Aires e tal. E quando eu estava em Orlando, eu vi um filme chamado A Beleza Oculta. E eu já tinha assistido esse filme. Só que quando a morte fala, né? É um filme Amor, Tempo e Morte. Ele fala sobre amor, tempo e morte. Se você não assistiu esse filme, assista. Ele é muito bonito. E ele tem muitas mensagens, né? Outro dia eu já assisti de uma outra forma. Porque aí a morte já não falou comigo. Foram outras coisas. Sim. E aí foi interessante, assim, que quando a morte fala, né? Não se esqueça de perceber a beleza oculta. Ela tá querendo dizer que tudo tem uma beleza oculta, inclusive na morte. Aí eu falei, pô, por que ela tá falando comigo sobre morte, né? Fiquei assim, meio... Falei, morte e tal. E na época, o meu marido tinha... Ele tinha começado a sentir uma... Peraí. Eu falei que eu não ia chorar. Vamos lá. E que eu começo a olhar pra trás e lembrar da história, punk. É que a vida chacoalha, gente, sabe? Às vezes a vida pega e acorda. E você não acorda. E aí ela começa a brigar com você. Enfim. Bom, ele começou a ter fraqueza muscular. Isso em final de 2017. E hoje, olhando para trás, eu entendo. Na verdade, em 2017, ele já estava com sinais de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que um dos sinais é como se fosse uma depressão. A pessoa muda. Ele era extremamente ativo em 2017 para frente. Ele jogava basquete, ele começou a querer não jogar, não querer não sair de casa. E aquilo foi ficando difícil. Parecia que ele estava com depressão. Chato, tudo era chato, e eu falava assim, caramba, né, como ele mudou. E na verdade, já era um sinal da doença, porque a doença, ela primeiro ataca os neurônios, então, tudo que é da parte neurológica da pessoa começa a ser atacada, ela vai perdendo as forças, né, e aí, em 2017, ele foi com a gente no final do ano pra Orlando, e ele tava muito fraco, sabe, e aí, eu falei, a morte tá querendo falar comigo. Não se esqueça de perceber a beleza oculta. Aquilo ficou muito forte para mim. Que em todos os momentos, ver alguma coisa muito maior acontecendo. E aí, passou o ano, virada do ano, 2017 para 2018. Quando foi em 2018, começo de 2018, eu sabia que ele tinha alguma coisa muito séria. Eu falei, ele tá com alguma coisa muito séria. Preciso ajudar, preciso entender. Levei num neurologista. Ele falou, procura urgente um neurologista de alta complexidade amanhã. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Marquei, tinha horário, marquei. E aí o neurologista de alta complexidade, por sorte, ele já tinha tinha feito a residência dele na Unifesp. E aí ele sabia o que era aquela doença. Porque muitas pessoas sequer entendem o que é. Elas acabam morrendo sem saber ter o diagnóstico, né, do que é. E aí ele fez o diagnóstico e falou... ele tem esclerose lateral amiotrófica, que é a doença do neurônio motor. Eu não sabia o que era. Nunca tinha ouvido falar dessa doença. E aí, quando ele falou que era a doença do Steve Hawkins, eu falei, nossa. Eu falei, não, mas
não é possível, né? Porque tudo acontece de ruim no mundo. Eu não conheço ninguém que tem isso, né? Então, foi... Naquele momento, eu falei, eu fiquei uns dias, assim, meio sem entender muito bem. Aí, tinha que fazer uns exames para ter certeza. E aí, quando o Eduardo fez esse exame, meu pai foi lá buscar o resultado, que era meio longe e tal. Meu pai foi buscar, e aí meu pai me ligou para falar, infelizmente porque ele abriu o pacote, né? Ele falou assim, infelizmente ele realmente está doente. E aí eu falei, usando o português claro, fudeu. Eu falei, acabou. Eu falei, eu não sei o que eu faço, eu não sei como é que isso vai ser muito duro, o que eu vou fazer, né? Porque você começa a pensar, como é que eu... E ele tinha 2,4 metros de altura, enorme. Eu falei, como é que a gente vai... E a minha cabeça já ficava assim, tá, o que eu vou fazer? Eu preciso pensar, eu preciso entender isso aqui, eu preciso entender essa doença, eu preciso entender quem já tem isso, e quem tem isso, como é que as pessoas lidam com isso. Eu comecei a procurar pessoas que já faziam isso. Tanto o pessoal que cuida, né, dos cuidadores de ela, fui lá e pesquisei, vi o que eles faziam e o que eles me falaram, tudo que eles me falaram ali, eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí comecei, e uma das coisas que eles falaram lá é que 70% dos cuidadores, ou eles morrem antes do paciente, porque é muito difícil, ou eles desistem. Então, assim, ela quis me dizer, olha, vai ser duro, você vai ter que ter força, se cuida, porque senão você vai junto e vai antes. É o que acontece, essa é a estatística que a gente tem. E aí eu falei, não, eu não vou, e eu lembrava da minha mãe falando, você não vai desistir. Eu falei, eu não vou desistir. E eu já pensava, eu sou maratonista, eu aguento, eu vou suportar, eu vou até o fim. Isso vai ser, é só uma maratona, nós vamos seguir. E desde o começo, aí eu comecei a estudar, né? Estudar, entender, e não tinha nada. Ninguém sabia como... E cura, não tem. Só tem tratamento paliativo. Quais são? Vai atrás de plano de saúde. Vai atrás de... o plano de saúde não cobre nada. Não, como não cobre nada? Vou atrás de advogado. Aí é uma briga todos os dias. Todos os dias era uma briga. Briga contra o convênio, briga com... quando ele ficou doente, mesmo, né, que saiu o resultado, o definitivo saiu dia 1º de março de 2018, o resultado, que é o aniversário da minha filha. E que também foi no dia que saiu a aposentadoria dele. Foi tudo dia 1º de março, tudo saiu junto. E no dia 1º de março, eu comecei a realmente a correr atrás de toda a papelada, porque eu sabia que ia ficar muito difícil e tal. Em agosto, ele já estava acamado, então foi muito rápido. Foi assim, 1000 coisas acontecendo. E aí, a nossa casa virou uma UTI, né? E as pessoas não têm noção. E eu no Instagram, né, aquela coisa... E elas começaram, seu marido morreu. O que aconteceu? Você separou? Não morreu. Você se separou? Você não mostra mais seu marido e tal. E ele já estava muito doente, né? E eu já não mostrava mais. Porque eu falava, gente, eu nem sabia o que eu fazia, sabe? Eu só ia lá, oi, pessoal, vamos fazer, vamos treinar, vamos. E aí eu decidi que eu ia fazer todas as majors. Como? Não sei. Eu falava, isso vai ser a minha linha de chegada. Eu vou fazer todas essas provas. Como que eu vou chegar lá? Eu não sei, mas eu vou fazer. E aí, no meio delas, eu coloquei a SPCIT, porque eu tinha que continuar treinando. Eu tinha que ter uma prova que me desafiasse. Eu tinha que ter uma distância. E o que me desafiava era a maratona. Eu vou fazer a SPCIT e vou me manter correndo. E aí, quando eu não podia mais sair de casa... Por um milagre, uma empresa falou assim para mim, eu vou colocar uma esteira no seu quarto. E aí eu pus uma esteira no meu quarto, virada para a parede, e eu treinava antes de sair de casa. Então, 5h30, 6 horas da manhã eu treinava na esteira, o vizinho de baixo nunca reclamou no barulho. E aí eu ficava treinando na esteira para essa prova. E hoje, né? Hoje, olhando para o passado, eu falo, cara, puta que pariu, não sei. De onde tirei força? Não sei. Não sei, foi Deus, porque era muito... Eu acho que... Eu não gosto nem de pensar, sabe? Mas você fala assim, se fosse hoje, não aguentava. Eu ia falar, não quero, desisto. Qual que é o botão? Saída, pânico, porque foi muito difícil. Hoje, olhando para trás, né? Eu falo, como você aguentava? Às vezes, o que as pessoas faziam, assim, sabe? Dentro de casa, enfermeiros que levavam coisas, sabe? Porque você bota a pessoa na tua casa que você nunca viu.
E que tem pessoas muito boas e tem pessoas que estão lá para fazer coisa que não é legal. Sim. Então, você tem que estar muito atento a Sim. tudo, né? E eu não me conformava com isso. Eu falava assim, como que você está numa situação dessa e ainda vem situações difíceis, sabe? Mais difíceis ainda. E vamos embora, vamos levando, né? Então, eu passei 2018 esse perrengue, né? E aí, o que aconteceu foi, as contas começaram a ficar muito pesadas. De um dia para o outro, assim, 50 mil reais de despesa. Porque é tudo muito caro, né? O convênio assumiu uma parte, aí caiu bastante, porque eu estava pagando cama, alimentação, todas essas coisas que são muito caras, né? Aí o convênio assumiu, mas ainda assim tinha muita coisa ali, né? E aí eu pensava, eu não vou tirar minha filha da escola, ela ama a escola onde ela tá, ela ficava lá o dia inteiro, né? Eu falei, eu não vou tirar minha filha da escola, eu não vou deixar de pagar o convênio e eu não vou deixar de pagar o condomínio. Essas 3 despesas aqui, principais, são as principais. Eu preciso pagar tudo isso. O resto eu vou dar um jeito, né? Eu vou me virando. E a minha cabeça, e eu pensando, como é que eu pago isso? Como é que eu vou? Eu falei, eu preciso fazer mais dinheiro. Eu, como contadora, como é que eu vou ganhar mais dinheiro rápido? Só se eu pegar mais clientes. Eu falei, mas para eu pegar mais clientes, eu vou ter que fazer um trabalho de captação de cliente. Ainda assim, vai ser complicado. Não posso perder nenhum e eu tenho que trazer mais clientes. Pensando. E na SP City, eu fiz a prova. Na verdade, antes até, um pouco antes da SP City, treinando para a SP City, eu fui para uma prova da New Balance, que era a New Balance 15K. Que acho que foi até há pouco tempo atrás. E aí eu fui fazer um treino de 30 nessa prova. Eu fiz 25, porque aí eu passei mal, tive um piriri, precisei fazer uma parada emergencial, fui pro shopping. E aí tava lá o Maico e o Edu. E eu conheci o Maico, o Edu Suzuki. E eu comecei a conversar com eles, o Maico aquele jeito, né, bagunceiro e tal. Aí o Edu também, o Edu Suzuki eu não conhecia. Eu conhecia assim, de ver em alguns lugares, aí conheci o Edu. E eu falei, pô, esse cara é legal. Eu falava assim, nossa, ele parece tão, sei lá, distante, né? Tão intocável, né? E eu falei, pô, ele é legal, né? Vou conversar com ele. Eu falei, ele pode me... E 2 canais eram os únicos que eu percebi que faziam isso. Um trabalho, eram os do YouTube. Só que eu não tinha muito contato. Aí eu falei, vou tentar falar com o Edu. Deixa eu conversar com o Edu. Aí eu liguei pro Edu um dia. Falei, ele me mandou, acho que uma camiseta do Tênis Certo. E eu falei, vou ligar pra ele. Pedi o telefone dele, liguei. Aí eu falei pra ele, eu preciso ganhar dinheiro. O que eu faço, né? Me dá umas ideias do que eu posso fazer. Ou, se você quiser, eu posso te ajudar no canal. Posso tentar... Eu sei que eu vendo muito tênis, que eu adoro fazer isso. Gosto de indicar pras pessoas. Mas você pode me ajudar, né? Como é que eu faço pra transformar isso? Aí a gente conversou, ele me convidou pra ir pro canal. Aí eu tive que sair da Nike. E era um sonho, sabe? Pra mim foi muito duro. Muito duro. Porque eu falava, nossa, eu sou atleta da Nike, sabe? Pô, era um sonho pra mim estar lá, né? Aí eu fui na Nike e falei, gente, eu agradeço, mas eu preciso sair e tal, porque agora eu vou entrar no Tênis Certo e vão ser outras marcas e tal, né? Eu amava tudo aquilo. Eu era um Nike lover, assim, do fundo, do meio das bordas do coração. Não, eu gosto ainda, não é que... não odeio, não é assim, não. E aí eu falei pro Edu, falei assim, Edu, deixa eu trabalhar com você. Comecei a trabalhar com o Edu e foi muito legal, porque eu fui na SP City, eu apresentei, né, a SP City, eu fiz um talk junto com o Rodrigo Lobo, e eu falei, gente, eu não tô mais na Nike, né, então a partir de agora eu tô no Tênis Certo. E naquela semana que eu fiz esse salto, né, eu falei, né, na New Balance 15K, que um dia eu ia fazer a maratona de Nova York. Falei, minha próxima maratona vai ser Nova York. Sabe aquelas coisas assim? Eu vi lá o pôster e tal. E aí eu fiz a SP City. E naquela semana eu recebi uma ligação da Mari Pires, que trabalhava na New Balance, falando se eu queria correr a maratona de Nova York com o canal. Porque ela tinha ouvido, escutou que que eu tinha saído da Nike. E que eu tinha entrado no Tênis Certo e tal, né? Ela tinha essa notícia e que se eu queria ir. Eu falei, claro, tamo junto, né? Então, assim, a SP City foi muito importante para mim. Para eu não perder o meu fluxo, para eu continuar treinando, ter um objetivo, uma meta e me preparar para Nova York. Porque eu só emendei
o volume, né? Já era em novembro, então já caí para Nova York. E aí fui para Nova York, né, tem todo esse treinamento, tudo muito difícil, mas eu pensava, eu vou para Nova York. Tá tudo difícil, não importa, eu vou para Nova York. Levanta, treina, faz. Sabe quando eu pensava assim, né? Tudo tem que estar bem. Se as coisas não estiverem bem, eu não consigo viajar. Então, tem que estar tudo rodando. Todo mundo tem que estar rodando, todo mundo tem que estar fazendo tudo direitinho, quase como se fosse assim minha obrigação. Tudo tem que estar muito bem, senão eu não posso ir. Tudo tem que estar organizado, senão eu não vou. Então, eu pensava, não, você vai treinar, você vai fazer as coisas que você tem que fazer, porque você vai para Nova York. Então, e quando eu fui, foi incrível, né? Foi incrível. E eu só consegui ir porque meus pais ficavam no meu lugar. Então, eu viajava, meus pais iam lá, meu pai e minha mãe ficavam revezando para continuar cuidando do Eduardo e da Eduarda, dos dois, né? Os dois precisavam de cuidados. E aí foi Nova York, eu recebi de novo o convite para ir para Londres no ano seguinte. E fui assim, incrível. Incrível. Eu falava, cara, é teu sonho correr Londres. É teu sonho correr todas as majors. Tá tudo dando certo. Continua. Segue esse fluxo que tá fluindo. E nisso eu já estava conseguindo trabalhar com o tênis certo. Já estava conseguindo fazer dinheiro com o tênis certo, que era uma renda extra, na verdade, né? Porque eu estava conseguindo pagar minhas contas. E com o tênis certo, eu recebia a comissão das vendas que tinham. E eu comecei, nossa, que bom, né? Que bom que eu tô conseguindo fazer tudo isso. E eu evitava de falar um pouco da minha vida pessoal. Eu evitava de mostrar as coisas que estavam acontecendo, né? Um pouco para me preservar, porque eu não queria a opinião das pessoas. E também porque eu falava assim... Tem muita gente que acaba comprando aquilo como sendo história dela, sabe? Então, ela vê a pessoa sofrendo e aí ela fica presa naquilo como se fosse uma novela. E eu não queria. Não queria, sabe? O pessoal tem muito problema já, né? Eu falei, eu não vou ficar trazendo, mostrando, olha, tá acontecendo assim. Então, de vez em quando, eu mostrava as coisas que estavam acontecendo. E aí as pessoas ficavam meio sem entender o que estava acontecendo. E tinha gente que queria dar opinião, sabe? É muito louco. Eu falei, gente, era muito louco. Porque tinha gente que falava assim, não, você tem que rezar para não sei o quê. Você tem que... Isso é falta de fé. Eu falava, ai, gente, como vocês falam bobagem, sabe? Aí teve uma moça uma vez que... Dos vários casos, assim, né? De coisas malucas que... Tinham coisas muito boas. Eu sempre falo, a maioria sempre foi muito bom. Mas de coisas assim bizarras. Eu lembro uma vez que uma moça escreveu assim, né? Que tinha que rezar, que não sei o que sei lá, sabe, como querendo dizer assim, isso que Deus ia curar. Eu falei, não tem cura, senhora. É uma doença que não tem cura, não adianta, não existe milagre em relação a isso, né? A gente tem que ter noção que todo mundo vai morrer um dia. Você vai morrer um dia. Ele vai morrer disso. Entender isso é muito importante, porque você trata a realidade como ela é. A realidade é que nós vamos morrer, não importa o que você faça. Uns vão morrer de câncer, outros vão morrer de acidente. Ele vai morrer de ela. O que eu posso fazer por ele é dar dignidade para ele. Isso muita gente não tem. Sim. Que é dar a ele... todo o tratamento paliativo possível para ele poder fazer... Sofrer o menos possível. Ele e a nossa filha e todos nós. Então, a situação é muito difícil, mas dar dignidade a um paciente é o mínimo que a gente pode fazer para uma pessoa. É isso que eu vou fazer. E não existe barganhar, sabe? As pessoas ficam meio assim, mas será que eu fiz isso? Será que se eu rezar? Será que... Não existe. Deus vai estar ali agindo, esteja atento a isso, te trazendo coisas boas para te ajudar. Mas não existe cura para isso. Aliás, não existe cura para o que a gente vive. Todos nós, a gente vai morrer. Todos nós. Então, assim, é que é difícil entender que a morte faz parte da vida, né? Muito difícil. É bem As difícil. Pessoas, para algumas pessoas, é quase como se fosse, assim, algo que não existe. E existe. Tá aí o tempo inteiro, né? Sim. E aí, manter esse fluxo todo... foi complicado. E aí, quando virou o ano, a doença foi piorando. E chegou num ponto que o Eduardo parou de conseguir engolir, de conseguir comer. E antes de acontecer isso, eu fui para Londres. Então, eu fui para Londres e voltei, ele já estava outra pessoa. Foram dias, assim, que eu passei. E quando eu voltei, ele já não estava conseguindo engolir direito.
E assim, né? Quando uma pessoa tá afogando, imagina uma pessoa tá afogando, ela vai levar todo mundo com ela. Ela não é mais ela. Ela tá tentando sobreviver. Então, ele ficava muito bravo, né? Ele achava que a gente não queria dar. E eu falava, Eduardo, você não tá conseguindo engolir mais. Aí ele, não, eu consigo, ó, eu consigo. Não consegue. Aí ele começou a não conseguir falar. Você não tá conseguindo falar mais. Vamos treinar a tua visão para você poder falar com o olho. Porque, não quero. Não quero. Vamos falar sobre morte? O que você quer? Se eu tiver que te levar para um pronto-socorro, qual é a decisão que você vai tomar? São coisas muito difíceis. São situações muito difíceis. Você chegar para uma pessoa e discutir com ela como é que ela quer morrer. É muito forte isso. E eu não sou enfermeira, eu não sou psicóloga, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu só tive que ficar aprendendo tudo isso, entender tudo isso e falar como é que eu vou agir. E eu não estava pronta, sabe? Eu falava, olha, eu só não quero que você morra aqui. Imagina você ter essa conversa. Eu não quero que você morra aqui. A Duda tá aqui. Imagina acontecer alguma coisa com você aqui. Vai ser muito forte, é muito traumatizante. Não vamos sair daqui, sabe? As conversas eram, vamos sair do apartamento, vamos para uma casa, vamos para um lugar mais que eu consiga te tirar fácil. É muito difícil isso. É uma conversa muito, mas muito difícil. E que as pessoas evitam falar. Como se eu não vou falar porque aí não chega. Não existe isso. Não existe isso. Conversa sobre isso. Fala sobre isso. Como é que eu quero morrer? O que eu quero que aconteça comigo? Eu tenho seguro? Eu não tenho seguro? Como é que as coisas vão ficar? E na época eu estava lendo um livro. Ai, caramba, como é que é o nome do livro? Ele foi muito bom. E ele caiu para mim, assim, meio... De novo, a beleza oculta. Ele caiu no meu colo, sem eu entender muito bem. E o autor do livro também tinha ela. E ele era quase como um manual. E ele estava falando de uma outra pessoa que tinha câncer. E ele foi trabalhando até a morte. E ele tinha ela. Ele descobriu isso depois. E ele comenta no livro que ele descobriu que ele tinha ela. E que ele também acabou... Ele, inclusive, acabou falecendo também. Então, ele contou uma história que ele viveu, sabe? E é isso, é forte. É você falar sobre um assunto. Aí, outro livro que eu li, A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver, né? Então, comecei a ler livros que me dessem uma base para eu poder entender o que era isso, que era muito forte. E no dia que ele realmente faleceu, eu voltei de Londres, muito feliz por conseguir mais uma major. Eu estava muito machucada, porque eu não dormia, né? Eram 3 horas que eu dormia, 4 horas que eu dormia. Cuidava de todo mundo, treinava, tentava manter uma sanidade mental naquele tudo e eu não conseguia andar. Então, quando eu fui para Londres, eu não estava conseguindo andar direito. E no dia que eu fui fazer a prova de Londres, eu falei, Deus, eu só preciso terminar. Eu não quero ser melhor, eu não quero ser mais rápida. Eu posso terminar andando, não tem problema nenhum, mas eu preciso terminar. Se eu não terminar de correr essa prova, eu não ganho a minha mandala. E por uma felicidade incrível, eu fiz a prova inteira sem nenhuma dor. Nenhuma, zero. Comecei a prova e terminei a prova, terminei em 3 horas e 11. E foi a melhor maratona da minha vida. Eu não tive dor, só tive alegria e satisfação de estar viva, sabe? Naquele momento eu olhava, meu Deus, eu tô viva, eu tô em Londres, nossa, sabe? Foram 42 quilômetros, meu Deus, que demais, curtindo a jornada, né? Os 42 quilômetros. E quando eu voltei para casa já não tava nada bem, e as coisas começaram a ficar muito, 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 muito ruins, foram piorando. E aí um dia... uma enfermeira, ela tinha dormido ela dormiu no plantão, e elas não podiam dormir, né? Eu estava no quarto do lado, mas eu escutava tudo, né? E eu vi que ele chamou, já meio sem falar, então eu acho que não foi ele, foi Deus falando, ó, acorda aí que ele tá te chamando. E ele já sem falar direito, ela dormindo. E eu falei, você dormiu, não pode, né? Ele precisa de você atento o tempo todo. Eu ficava muito brava com essas coisas, sabe? Porque eu falava, eu entendo que as pessoas erram, mas você não pode errar com pessoas. Com pessoa você não pode. Você pode errar um documento, isso aí a gente se vira. Mas se ele precisa que você esteja acordada. E aí, isso foi numa terça. No segundo plantão dessa mulher, que foi numa quinta, ela não foi. E aí veio uma outra enfermeira. Essa outra enfermeira, ela era muito atenta. E nessa noite ele engasgou, numa quinta-feira. E no que ele engasgou, pra mim foi... Eu falei, ele tá morrendo. Eu falei, é hoje. Eu senti, é hoje. E eu não sabia o que fazer. Ele sem ar, ele sem conseguir respirar, e eu desesperada. Eu falei, o que eu faço? É horrível.
É horrível. Eu não quero que ninguém na vida tenha que passar por uma situação dessa que você não sabe o que fazer, né? Porque, de novo, eu não fui treinada. Eu não sabia. E eu falava, e aí, de novo, Deus me ajuda. Eu não sei o que fazer. Mas eu não quero que ele morra. Não quero que ele morra aqui. Não quero. Vamos tirar ele. Aí liga pra ambulância, todo mundo apareceu. Ninguém sabia fazer nada. Todo mundo, mas como que eu faço pra tirar? Eu falei, gente, eu não tenho resposta. Me ajuda, só me ajuda. A gente precisa tirar ele daqui. Sim. Ele tá engasgado, não conseguiu fazer ele engasgar. E aí? Aí coloca na cadeira, enorme, de novo, 2,4 metros de altura, põe na cadeira, sai. E aquele desespero, aquela angústia. Vamos pro pronto-socorro. E chega no pronto-socorro, ninguém sabe direito. Que é uma doença que ninguém conhece direito. O que eu faço? Entubo, não entubo? E aí chegou a grande questão. Entuba ele ou não entuba ele? Eu falei, ele nunca respondeu. Ele nunca falou pra mim o que ele quer. Porque se colocasse esqueci o nome. Um respirador. Se colocasse o respirador, ele continuaria vivo, né? Isso são tratamentos paliativos. Mas ele não iria mais comer, não iria mais... Era só respiração artificial e mexer o olho, só. Todo o resto ele iria perder de funções, né? Porque ele não ia falar mais e nem comer. Eu falei, e agora o que eu faço? Aí ele lá deitado, eu perguntei. Eu falei, chegou a hora. Eu falei, o que você quer? Você quer traqueostomia? Você quer fazer a traqueostomia ou não quer fazer? Se você quiser fazer, você pisca uma vez. Se você não quiser fazer, você pisca 2 vezes, tá? Aí ele piscou 2 vezes. Aquilo pra mim foi um fim. Aquilo foi desesperador. Porque eu falava assim, meu Deus, acabou aqui. Já era, sabe? E aí eu me despedi mesmo ali. Eu falei, olha, vai em paz. Eu vou cuidar da Duda com toda a força da minha vida. Descansa. Sinto muito por tudo isso. Pedi perdão, perdoei. Falei, descansa. Só que até hoje eu fico pensando, eu falo, cara, como deve ser isso? Em um momento você decide se você vai ficar vivo ou não. Isso é muito pesado, sabe? Isso é muito forte. Eu não consigo imaginar. Mas é algo que um dia a gente vai enfrentar, sabe? E eu não me sinto preparada. Eu por ter visto, eu não consigo pensar nessa situação. Não consigo me colocar no lugar, sabe? Não consigo. Para mim, isso ainda é muito, sabe? Fora do normal. E foi o pior dia da minha vida. De longe. O pior do que você pode imaginar. Sentir... E eu sempre falava que a morte foi chegando aos poucos, né? Ela ia batendo, ela foi entrando. Nesse dia ela veio, assim, sabe? É horrível. Até hoje, eu fico angustiada de pensar o que foi isso, sabe? Fiz muita terapia já, bastante terapia, mas ainda hoje é um negócio que me balança, sabe? Esse momento foi um momento muito duro, um momento de desconexão, sabe? E depois ele ficou mais uns 10 dias internado e depois ele descansou, né? Já era merecido esse descanso. E aí começou, e é muito louco, porque eu só queria que o tempo passasse. A única coisa que eu queria, você fala assim, o que você quer agora? Eu falei, eu quero que essa dor pare. Eu quero que esse buraco suma. Eu só quero que isso acabe. Eu não aguento, doía dentro de mim, assim, sabe? E faltava o ar. Eu não conseguia respirar de tanto desespero. E muitas vezes eu pensei, eu não aguento mais, sabe? Eu vou desistir, eu não aguento mais. E eu pensava, não, você não pode. Você tem Maria Eduarda. Não, você não pode. Você tem a Judite, a nossa gata. Você tem que continuar. Você tem que seguir em firme. Você tem que continuar. Continua. Não pode, você não pode desistir. Então, vamos levantar mais um pouquinho. E foi duro o todo, sabe? Foi duro todo. Foi uma coisa muito forte que eu nunca imaginei na vida. Então, voltando lá atrás, quando eu fiz os meus planos, jamais pensei em passar por tudo isso, sabe? Que foi muito pesado. Mas a vida continuou e novamente veio outra prova para me salvar, que foi Berlim. Eu não tinha nada também, nada. E aí o Edu, eu trabalhando lá no canal, ele fez um pedido de um kit de mídia para eu poder correr em Berlim. E aí ele conseguiu uma inscrição, a gente foi para Berlim.
E eu só pensava assim, eu quero terminar. Eu tava muito abalada. Hoje, olhando pra trás, eu penso, né? Eu falo, meu, que loucura, né? Mas eu só queria terminar abaixo de 3 horas. Eu não pensava em nada. Eu falei, eu só quero correr abaixo de 3 horas. E em dias muito duros, Marcos Paulo era o meu treinador nessa época. Eu mudei, né? Eu tava com o Lobo e fui treinar com o Marcos Paulo. E foi muito bom, porque ele colocava assim, segunda-feira, 22 quilômetros. Eu não queria levantar, não queria fazer nada. Eu queria só um buraco e sumir do mundo. Eu não conseguia... era um período que eu não conseguia direito tomar um banho e lavar o cabelo. Não queria. Eu queria sumir. Se eu pudesse, eu sumia, de tanta dor que eu sentia. E ele colocava lá, 22 quilômetros, numa segunda-feira. Eu falava, velho, como é que eu vou correr? Eu não consigo tomar banho, não quero tomar banho. Aí falava, você não falou que quer fazer todas as majors? Levanta e vai. 22 quilômetros, vamos lá, roda. E eu rodava. Terminava, chorava, tal. Terminava, falava, nossa, tô melhorzinha, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí eu ia, engatava primeiro e vambora. Aí cuidava da Duda, cuidava da escola, cuidava do trabalho, vamos. E a vida foi continuando. E nós tivemos uma corrida chamada Bota para Correr. Foi um pouco, acho que depois de... Foi um pouco depois. Nós tivemos uma corrida Bota para Correr, da Olímpicos. E, de novo, vamos levantar, vamos fazer o seu trabalho, você vai fazer, vai ser bem feito. Senti muito pânico no avião, porque eu falava assim, eu não posso morrer. E avião, pra mim, era associado eu tive muito sofrimento, assim, em relação a pânico, sabe? De falar, eu não posso morrer, tá acabando o ar. Aí eu vou, sabe? De ficar, meu Deus, e eu não conseguia controlar. Eram ataques que eu tinha, e aí eu comecei a aprender a respirar, entender que tava tudo bem, e que eu não ia morrer, e que respira, que vai passar. E aí comecei a lidar com isso pra entender. E nessa prova, eu me senti livre. Essa prova foi uma prova que eu senti Deus falando comigo assim, acabou. A sua missão era essa, e acabou. Você está livre. Agora, a partir... Livre no sentido, assim, de... Não, eu não era obrigada a estar naquele processo. Não era. Foi uma escolha estar ali. Né? Eu não era obrigada. Mas eu falava, não, agora eu vou até o fim. E eu fui. E ali eu falei, eu preciso agora deixar isso para trás e começar uma vida nova. Agora isso tudo ficou e a gente foi pro Jalapão. Meu, passei por tudo isso, não treinei, de repente eu tava correndo 21 quilômetros do Jalapão. E correndo assim, estrada batida e não tinha nada. Só tinha aquelas paisagens gigantescas. E eu falava, Deus, que é isso? Sabe? Até alguns dias eu tava desesperada. E olha onde eu tô. Eu tô nesse lugar mágico, nesse silêncio que é esse lugar, né? De correr sozinha. Correr sozinha aquela paisagem absurda. E fui correndo, me mantendo firme, fui. Fui a campeã dessa prova. E eu tenho um vídeo assim, eu começo a gritar, porque no meio dela eu falava, não vou conseguir, mesmo esquema, sabe? Não vou conseguir, eu preciso parar. Mais um passo, vamos lá, mais um, vamos, força, tá acabando, vai. E aí, quando eu terminei essa prova, eu falei, meu Deus, não acredito, né? Não acredito que eu terminei isso, consegui, sabe? Então, ali eu senti, pronto, agora acabou. Toca a tua vida, sabe? Toca a tua vida pra frente. E foi nesse dia também que eu comecei a ficar com o Edu Suzuki, que virou o meu marido, né? E isso também foi uma coisa muito assim, né? Porque o que as pessoas talvez não entendam é que o Eduardo, 14 anos, ele já não era mais meu marido naquela situação. Ele era muito mais do que marido. Filho, né? Porque marido te dá coisas em troca. Você sai pra jantar, você vai num cinema, Quando a pessoa vira uma outra pessoa, que não era o combinado do casamento, né? Não. A pessoa só te dá trabalho, no sentido de demanda atenção. E que muitas vezes ele não agradecia. Mas, e hoje eu entendo, era doença. Sim. A doença era muito cruel, né? Então, ela vira uma outra pessoa. Assim, quando você tem um pai ou uma mãe que fica doente, tem, sei lá, Alzheimer, virou uma outra pessoa. Você tem que ter muita paciência para aguentar isso. E lembrar, não dos momentos ruins,
Nos momentos bons, quando aquela pessoa ainda era aquela pessoa. Então, todo momento que você fala, ai, não aguento mais, não fala um obrigado, não tem um obrigado, sabe? Tudo é ruim. Aí você fala, pô, mas lá atrás, pensa no começo, vamos manter. E aí, eu entendi que eu podia começar uma vida nova. E até isso é muito louco, porque as pessoas falam, nossa, mas você vai começar uma vida nova? Vou começar. E quando eu falo da história de ter sido julgada lá atrás, eu aprendi a lidar muito bem com o julgamento, né? Então, as pessoas falam o que você quiser. Eu não ligo, sabe? Tem muita gente que fica chateada e tal. Fala, eu não, deixa falar e pode falar. É importante que eu tô feliz e isso é muito bom. E hoje, olhando, eu olho para trás e falo, meu Deus, foi muito bom comigo. É muito bom. Embora tenha todo esse lance da doença, são poucas, eu posso dizer com certeza, são poucas as pessoas que a doença, ela mexe com o mais forte de você. Ela faz com que você desenvolva uma compaixão além do que qualquer pessoa comum desenvolva, sabe? Então, ela faz... só uma pessoa com muito, muito coração é capaz de suportar certas coisas por outras pessoas. Por isso que a maioria desiste. E eu não julgo, tá? Você fala assim, eu não consegui cuidar da minha mãe, não consegui cuidar do meu pai, não consegui cuidar do marido, da esposa. Muita gente fala, esposa então piorou, né? A pessoa vai embora. Eu não julgo, porque é difícil mesmo. É muito difícil. Só quem tá na guerra sabe o que é a guerra. É muito fácil você falar de qualquer... E hoje eu aplico isso pra mim. Às vezes eu quero falar e falo... Só quem tá na guerra sabe o que é a guerra. Pra você ir lá, pegar a arma, atirar, bater, voltar e fazer, vai lá e faz. Só vai saber se você fizer. Se você não fizer... É mais fácil, né? Não vai acontecer. Mas eu acho que um dos pontos fortes seu, né? Eu acho que porque você é mulher. Ah, sim. Eu sim, acho que, sim. né? Aconteceu, né? Com o seu marido, mas... Eu acho que a mulher tem essa força, né? Tem. De cuidar, né? Então, você vê que você conseguiu cuidar dele, cuidar da sua filha, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Em todo momento a gente vai ser cuidador. Sim. Todos nós, em algum momento da vida, a gente vai ser cuidador. Ou de um filho, ou do pai, ou vai acontecer. Sim. Então, você tem que aprender a lidar com essas situações. Nós, seres humanos, a gente vive um conectado com o outro. Em algum momento você vai precisar de ajuda, em algum momento você vai dar ajuda e em algum momento você vai precisar. Não tem jeito, isso vai acontecer. Então, aprender a lidar com isso é importante, sabe? Val, antes da gente continuar, eu tive vários insights aqui quando você estava falando e eu acho que a gente vê, até no pessoal mais novo, em todo mundo, na verdade, é a questão da desistência, né? Você falou bastante sobre isso, você falou que você tinha essa personalidade em você, que você acabava desistindo das coisas, enjoando das coisas. E hoje em dia a gente vê muito isso, não só no esporte, mas também com tudo na vida. A gente enjoa, a gente desiste. Se a gente não alcança o objetivo que a gente sonha em chegar, a gente abre mão, a gente fala que não é bom naquilo e os nossos sonhos vão ficando para trás. E aí, fazendo um outro insight, passar pelo que você passou e continuar, não desistir, continuar o seu sonho. Porque muita gente pode olhar e falar assim, nossa, que egoísta, né? Corrida, o marido dela estava acamado. Mas assim, o seu sonho era tão forte, mas você acreditava tanto no seu sonho que em nenhum momento você desistiu, mesmo tendo que fazer tudo o que você tinha que fazer. Como foi passar por... De onde você tirava força? Porque às vezes vou falar por mim, assim. Minha perna tá doendo, eu não vou treinar. O trabalho tá pesado. Não vou treinar. Tá. Como sabe? Porque assim, a gente passa por coisas tão pequenas, às vezes, no dia a dia, isso até pra galera que tá em casa. A gente bota uns obstáculos tão grandes que, às vezes, são minúsculos perto do que você passou. E não querendo se colocar no seu lugar, mas só de ouvir eu fico imaginando. Porque, é igual eu te falei, às vezes, é uma dívida. Você passou por todos os problemas juntos. Foi. Lesão, dor, treino, contas, família, filhos. Cara, Foi o furacão perfeito. E aí fazendo o terceiro link, que não adianta você só treinar o físico, você precisa ter a cabeça muito forte para terminar qualquer coisa na sua vida. E principalmente uma maratona. Quem já correu maratona sabe que o treino ajuda, óbvio, ajuda. Mas se você não tiver com a cabeça boa, você não vai conseguir terminar. Não. Olha, eu entendo o seguinte,
eu tive a minha fase de não terminar as coisas, né? Eu tive esse momento. E eu acredito que cada um... Primeira coisa que, assim, eu acredito que todo mundo tá aqui para desenvolver alguma coisa, né? Maior ou menor. Eu falo que tem pessoas que já vêm prontas nesse mundo e tem gente que tá lá, né, na pós-graduação e tem gente que tá no prezinho. Então, não adianta você querer falar com a pessoa que está no prezinho, porque você tem que fazer isso, ela não entende. Para ela, não faz o menor sentido, né? Quando você fala com um jovem, a vida vai te dar esses ensinamentos, como foi para mim. E eu tive uma mamãe, e, de novo, Steve Jobs, eu gosto muito dessa frase dele, né? Você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, você precisa confiar que alguma coisa vai te guiar nessa jornada. E essa força me guiou nessa jornada, né? Então, eu tive uma mãe que foi muito brava e muito... a ponto de me escrever e me lembrar. Eu tive um marido que precisou de ajuda. Eu tive uma filha que, talvez se eu tivesse tido sem querer, eu não ia lembrar todos os momentos. Não, Deus te deu de presente. Agora você tem que... Você não falou que ia cuidar? Porque você prometeu lá atrás que você ia cuidar dela. Você falou, olha... Eu quero que você venha, porque eu vou cuidar de você. Então, você vai ter que cuidar. Então, isso tudo me fazia continuar. E tem uma outra coisa muito forte, que até hoje eu penso, assim, sabe? A vida é limitada. Inclusive, eu tatuei aqui. Essa também é uma frase de Steve Jobs. Your time is limited. E eu não sabia disso. Olha que coisa louca. Até o Eduardo ficar muito doente, eu sabia que a gente vai morrer, mas não pensava, né? Então... eu não valorizava muitas coisas, não valorizava. Para mim, eu estava sempre desanimada, estava sempre meio numa pegada meio de... Eu fazia o que tinha que ser feito, até mesmo a corrida, né? A corrida, naquele momento, virou, assim, o meu mundo. Era um vazio tão grande que eu coloquei todas as forças na corrida. Eu tinha que ganhar. Não bastava correr, eu tinha que ir muito bem, eu tinha que ser cada vez melhor. Então, eu transferi esse vazio para isso. E aí, quando isso tudo aconteceu, eu falei, nossa, vai ter uma hora que eu também vou morrer. Vai ter uma hora que também vai chegar para mim. A morte, ela tá aqui. Ela tá levando ele, mas ela vai voltar. O que eu vou fazer? O que eu vou deixar quando eu for embora? Então, assim, existe uma Valéria antes disso tudo e existe uma Valéria depois disso tudo. Para tudo. Tudo que você imaginar. No esporte, na vida pessoal, como mãe... como mulher, como a minha parte de finanças, tudo mudou, tudo. O que eu tinha de meta, assim, pequenininha, hoje eu olho para trás as metas que eu tinha de financeiras, eu falava, cara, olha como entender que a vida vai acabar, que você tem que fazer valer a pena todos os dias, porque a gente começa assim, todo dia igual. Não é! Todo dia o sol nasce e morre diferente. E todo dia é um dia importante para você fazer alguma coisa importante para alguma coisa que é maior. Só que a gente não percebe, porque a gente pensa assim, sempre... A gente sempre acha que vai ter todo o tempo do mundo, né? Mas não tem. Essa é uma coisa boa e é uma coisa ruim. Porque se você ficar pensando na morte, você pira. Eu ficava pensando muito que eu vou morrer, isso te gera ansiedade. E você não pensar também não é bom. Porque senão você vai vivendo como se deixa a vida me levar. Você e uma não hora... tem um planejamento. Não tem um planejamento, né? E é muito interessante... como você falou, né? Algumas pessoas podem achar que buscar essa medalha eram talvez algo egoísta. Mas para minha história, ela foi a coisa mais importante do mundo. Porque graças a isso... eu mantive tudo. Eu consegui organizar tudo. Porque era um sonho tão grande que eu trabalhava, fazia, acontecia, só saía para ir correr e voltava. Era isso. O que eu fazia? Eu saía para correr e voltava. E isso era tão forte para mim que essa medalha foi assim, a minha salvação. A minha, da minha filha e do Eduardo também. Porque ele só conseguiu ter tudo que ele teve porque eu me mantive lá. Fazendo, olhando, correndo atrás de um, correndo atrás de outro. Olha, assim, né? Às vezes eu olho para trás e eu falo, cara, eu tinha muita paciência com todas as pessoas. Eu sou leonina. E leão... ele é assim, o leão na selva, ele não gasta energia com nada. Pode fazer, pode bagunçar, leão tá quieto. Leão só levanta para caçar. E era assim, eu não gastava energia, não brigava, não fazia.
Mas tinha uns momentos que eu tinha que bater na mesa. E aí eu me desestabilizava. Então, eu lembro que teve uma vez um negócio que demorou 6 meses para vir de um tratamento nele. Aí um dia eu fiquei de saco cheio, eu fui lá e falei, não, peraí, vou resolver isso agora. Mas saí assim, sabe, gritando, batendo na mesa. Eu falei, eu não vou embora daqui enquanto isso daqui não chegar. Eu falei, ele é pai, ele é marido, ele é filho. Trata o ser humano como ser humano. Vocês não tratam. No dia seguinte, eles resolveram. Só que assim, tive que brigar, tive que bater na mesa. Então, quase... Não era que esse dia foi um dia muito limite. Eu demorei depois uns 2 dias para voltar ao normal. Fiquei muito nervosa. Aí eu falava, não posso me desestabilizar. Não posso ficar brigando. Eu tenho que manter a calma. Preciso ter calma. Ser paciente. E eu estudava muito também, sabe? Eu visitava as pessoas, entendia como as coisas aconteciam, né? Então, isso tudo porque eu trabalhava eu ficava brava e aí corria e ficava mais calma, sabe? Deixava as coisas lá. Então, a corrida, nesse caso, me ajudou muito. Foi a minha base para continuar firme e sobrevivendo, porque eu sabia que a coisa era complicada. E aí, voltando para a história, né? Eu conheci o Edu Suzuki e aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, e agora, né? Vou conhecer uma pessoa nova, vou começar a namorar uma pessoa nova, como é que vai ser? Já tinha feito Berlim, faltava Tóquio. E isso foi em 2019. E aí eu falei, eu vou fazer Tóquio em 2020, né? Fiz inscrição por caridade e tal, vou fazer Tóquio 2020. Aí a ASICS me convidou para fazer Tóquio 2020. Faltando uma semana para ir correr a maratona de Tóquio, teve a pandemia. Aí eu não fui para Tóquio, né? Então, assim, de novo, a minha medalha indo lá para longe, né? Aí veio a pandemia, eu comecei a namorar o Edu, né? A gente começou a namorar e foi tudo muito novo, porque eu fui casada há 16 anos, aí eu começo a namorar uma outra pessoa que tinha um outro estilo de vida. O Edu nunca namorou ninguém, nunca foi casado, assim, ele tinha lá a vida dele, né? E de repente a gente casou, porque ele começou a morar comigo e veio pandemia. E enquanto muitos casais estavam terminando, a gente estava começando um relacionamento. E o pessoal brigando na pandemia, né? Muitos casais terminando. A gente começou a morar 24 horas juntos. Eu, ele, Duda e a gata, né? A Judite. Então, foi muito difícil. Até, assim, foi uma história que ele comprou a lava-louça, porque tinha muita louça para lavar, sabe? Era tudo muito difícil. E a gente foi se ajeitando, né? Foi se ajeitando. Eu lembro que teve um dia assim que ele falou assim, eu vou embora, não aguento mais, né? Então, eu vou embora, vou para casa do meu pai, preciso pensar um pouco. Eu falei, olha, Edu, você pode ir, mas assim, não volta. Eu fico até o fim. Pode estar duro. Eu já provei que eu vou até o fim. Agora, se você quiser sair, você pode sair. Não tem problema nenhum. Eu vou seguir, sabe? Eu sou forte, eu vou continuar. Aí ele pensou um pouquinho, foi lá na sala e não foi, sabe? E aí, é muito louco, porque eu precisei... Tudo isso me deixou muito mais forte para ser a pessoa que eu sou para o Eduardo Suzuki. E o Edu se tornou a pessoa, porque ele precisou amadurecer muito para poder ser o meu marido, né? Então, nós dois crescemos muito até... A gente já tinha se encontrado muitas vezes antes, a gente nunca se falou. Nunca nada. E aí, no momento certo, aquilo se conectou. A nossa energia se conectou. E isso só fez crescer. Tanto para ele quanto para mim. A nossa união foi um crescimento, assim, muito abençoado. Tem sido muito abençoado, né? E eu tenho muita sorte, porque eu tive um marido muito bom e ganhei um outro marido muito, muito, muito bom, né? E eu sei que muita gente não tem isso, né? Vive em relacionamento ruim, vive capengando. E eu, graças a Deus, os homens que eu tive, que meu pai é um exemplo para mim de homem, de pai, de marido, de tudo. E os pais que passaram, né? Eu tava até agora, a gente tava vindo para cá e a gente passou no shopping. Eu vou chorar de novo. Peraí. Ai, tudo que eu falei que não ia chorar, né? Desculpa, pessoal. Pode chorar, faz parte.
o Edu pensou na Duda e falou, vou comprar um presentinho pra Duda. Aí ele foi lá na Sephora, porque ela gosta de coisas da Sephora, maquiagem, essas coisas, né? Foi lá e comprou um presentinho pra ela. Sabe, são coisinhas pequenininhas, sabe? Tem pai, gente, tem pai que não paga a pensão do filho. Pai, sangue ali, ó. Uhum. E não consegue visitar um filho, sabe? Não consegue ir lá e fazer o esforço de combinar. Vou te pegar no sábado e aparecer na droga do sábado. E pegar a criança para ir dar um passeio, sabe? Tem pai que é isso. E eu tenho vontade de falar, cara, você é um bosta. Porque você não sabe o que você tá perdendo na tua vida. Porque a vida vai acabar. E você vai pagar por isso um dia. Um dia você vai se arrepender infinitamente do que você tá fazendo. Porque é uma criança, é um filho, né? É algo que veio por você, é um presente. E você não tá cuidando. E aí eu vejo o Edu fazendo coisinhas assim, sabe? É uma bobagem. Fora o todo, sabe? Todo, de assumir papel de pai, de estar junto, presente, referência. Tem pai que não assume o próprio filho, né? E ele vai lá, vai lembra e compra um negocinho, uma lembrancinha, sabe? São coisinhas assim. Isso é amor. As pessoas querem a demonstração de amor. Nossa, uma joia. Não é. Não é. A viagem não é. É no dia a dia que você vai enxergar a beleza oculta, que você vai ver o amor acontecendo, sabe? Nos pequenos detalhes. A pessoa que lembra de você, a pessoa que vai no médico com você, né? Que tá junto do teu lado. A pessoa que pergunta como é que foi o teu dia, sabe? Coisinhas assim. Isso é amor. Isso é ação no amar. E não... isso tudo, o resto é legal. Muito legal você ganhar um carro, né? Muito legal. Mas a maior demonstração é feita no dia a dia. Você tem que estar atento a isso. E falar, nossa, obrigado, universo, por ter isso, sabe? E então, eu não tenho dúvida que tudo isso aconteceu para que eu pudesse viver essa paz que eu vivo hoje, sabe? De tranquilidade, de ter um companheiro, um amor, até a minha filha, ter as coisas que eu olho. E aí, terminando as majors, né? Vamos finalizar esse capítulo. Eu, agora em 2023, tinha inscrição de Tóquio 2020, a ASICS convidou, e aí, de novo, eles convidaram para correr agora em 2023. E a gente foi, em 2023, para fazer... para completar essa mandala. E foi a melhor... Londres já era, né? Uma maratona maravilhosa. Mas aí, Tóquio... Meu Deus do céu, Tóquio é fora de série. Foi, assim, um sonho tudo aquilo. E foi uma prova que eu sorri de novo, né? Do começo, meio e fim. Eu sei que maratona às vezes é dura, mas essa aí foi, assim, sensacional. Curti o caminho inteiro, né? Então, eu tenho fotos, assim, que eu tô o tempo inteiro com a mão levantada, feliz, curtindo. E também já tinha feito o meu sub-3, que eu tanto queria, né? Até isso. Eu fui em Barcelona no ano anterior, 2022, fiz meu sub-3. Foi uma prova dura, eu centrada, focada, para conseguir fazer abaixo de 3 horas. E aí, Tóquio foi a melhor coisa do mundo, porque eu tava, sabe, tranquila. E aí, eu fiz em 3 horas e 1. Eu até queria fazer abaixo de 3 horas, mas assim, eu tava curtindo tanto que... para fazer abaixo de 3 horas, não sei as outras pessoas, eu tenho que estar treinando muito bem, muito focada. Eu não tava treinando tão bem e não tava tão focada, tanto que eu tô o tempo todo curtindo. Mas foi 3 horas e 1, fui a melhor brasileira da prova, fui super assim, foi incrível. Fechei com... assim, eu olhava, sério, eu falava, cara, isso aqui é um presente, mas isso é um presente. A gente foi de executiva pra lá e voltou de executiva, né? Então, quando eu tava voltando, que eu tava com a medalha, o Edu dormindo. O piloto falou, bom dia, senhores. Eu falei assim, eu vou curtir isso aqui. Eu estou de executiva com a minha mandala, eu vou curtir cada segundo. Aí... eles serviam comida o tempo inteiro. Tudo que você queria pedir, então eu fiquei comendo, né? Comendo, tomando sorvete. Aí eu podia comer, comi, bebi. Aí tinha uma carne lá, como que chama aquela carne, Dudu? Wagyu? Nem sei o nome. Eu só sei que depois ele falou que era caríssimo. Aí eu sei que eu olhava e falava, cara, olhava assim pra aquele... Aí eu lá deitadinha, assim, eu olhava pra aquele monte de comida. Eu olhava pra ele e falei, cara, velho, olha onde você tá. Olha onde você tá.
eu não tinha muito, sabe? Eu ficava assim, olha, minha mandala, tudo, nossa, isso aqui é um presente. Isso aqui, se eu não... Sabe quando você fala, cara, olha, se eu não olhar para isso aqui e não falar obrigado, não sei. O que pode ser mais, né, do que tudo isso, né? Então, depois que eu terminei a Tóquio, eu ainda corri Londres de novo, né? Corri Londres mais uma vez, foi demais. E o que eu acho não, tenho certeza, é que todo mundo tem, como eu disse, né? Eu falei, todo mundo tem a sua missão, o seu aprendizado. Eu aprendi muito nessa vida. A vida foi dura comigo, muito dura. Mas eu tenho certeza que se eu sair daqui hoje, né? Aconteceu alguma coisa, eu vou embora. Eu vou sair daqui muito melhor do que eu entrei. Eu sei disso. Eu sei do que eu precisava curar. Eu sei das minhas dores que eu precisava curar. Isso é uma coisa muito importante. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde tem a sua feridinha. O que você precisa cuidar. E sair melhor daqui, né? E eu tratei isso. Então, hoje eu sei que eu sou uma pessoa muito mais... Eu não vou falar que é melhor, porque eu acho que... Mas que eu aprendi. Isso é importante, né? Eu aprendi muita coisa. E para mim, assim, hoje em dia, o que as pessoas acham que é um impossível, para mim, realmente não existe impossível. Eu realmente acho que nada é impossível. Não dá. Dá para fazer. Só que precisa de tempo, dedicação, esforço. E é algo que você vai ter que confiar nessa jornada. E alguma coisa vai te guiar nessa jornada. É o que você quer? Isso vai te guiar nessa jornada, né? E aí, assim, né? Eu, na verdade, queria ter vindo aqui para falar de outras coisas. Eu queria falar sobre negócios, né? Do Taíno, porque ele sabe que eu vim aqui para falar de tênis certo, de como é influência e tal. Mas eu acho que ele também fez já o podcast, foi muito bom. Eu sou emoção, eu sei que internet é meio complicado, né? Às vezes, eu sei que às vezes o que eu mostro lá não sou exatamente o que eu sou, mas muito é proteção, né? Muita proteção, muito é resguardar, guardar as coisas que para mim são muito importantes. A minha filha, por exemplo, ela raramente passa por lá. De vez em quando ela dá uma aparecida por lá, porque ela é o maior tesouro. E uma vez, uma pessoa muito especial falou para mim que tesouro a gente guarda. Né? Então, o que é realmente importante, a gente guarda para que o ladrão não leve. Então, o que é realmente muito importante para mim, eu não mostro, eu não gosto. Eu falo, né, que Barcelona, ninguém sabia que eu ia para Barcelona. Eu treinei em silêncio, fiz tudo quietinha, não contei para ninguém. E até por pressão, né? Eu acho que, como eu falei, né, eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus protege, mas é por pressão mesmo, sabe? Eu não gosto das coisas que eu quero... A não ser trabalho, né? Tem muita coisa, mas você fala, que é trabalho, são coisas relacionadas a trabalho, mas pessoal, eu gosto de proteger, de deixar guardadinho. E o mais importante dessa história toda é que eu estou muito feliz. Hoje eu vivo a felicidade, eu tatuei felicidade, né, em 2019, aí veio a pandemia. Eu falei, agora eu vou ser feliz, veio uma pandemia, né? Eu tatuei felicidade e não, na verdade eu fui muito feliz, né? Já naquele período eu passei a ser muito grata a tudo que a vida me oferece. A vida, para mim, é um milagre mesmo, não é aquelas frases meio clichê, né? Mas a vida para mim é um milagre e estar vivo é um milagre e você tem que todo dia que abrir o olhinho falar, cara, eu tô vivo. Putz, que sorte, tô vivo. Porque vai ter uma hora que eu não vou estar. E aí, o que eu vou ter feito, né? Mas o seu legado, até agora, você fez, né? E tá sendo maravilhoso. E vou fazer muito mais. Muito mais, ainda. muito mais. Porque cada medalha dessa é uma história, né? Não foi só porque você cruzou a linha de chegada. Não, e sabe o né? que é muito legal? Que eu olho para tudo isso, eu levo a missão do Tênis Certo, como tudo se conecta, né? A missão do Tênis Certo é levar pessoas a linhas de chegada. Eu nunca fui sozinha. Eu levo muita gente comigo, muita gente que às vezes não acredita, fala, ai, eu não consigo, não dá. Eu falo, cara, tenta, vai lá treinar, vai mais um dia, faz mais um. E depois você encontra essas pessoas, fala, eu consegui. E até a questão de tênis, né, de vender tênis. Eu não acho que tem muita gente que acha assim, ai, nossa, tá. Pra mim, a gente resolve problema de pessoas.
Então, assim, eu não vendo tênis, eu vendo sonho. Sim. As pessoas chegam para mim, eu quero fazer a maratona do Rio de Janeiro, que tênis que eu uso? Aí eu falo, tá, vamos lá. Aí eu dou atenção, falo assim, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? O que você quer fazer? Então, eu começo a bater um papo com essa pessoa. E aí, eu vou falar assim, esse aqui é o modelo que eu acho que você vai gostar. E depois é muito legal ela chegar e falar assim, nossa, eu adorei. Foi ótimo. Adorei, o tênis A é muito dica. bom, a dica foi muito boa, a prova foi muito boa. Me inspirei e fui, sabe? Então, eu nunca estive sozinha. Eu acho esse trabalho, que para mim é mágico, como eu disse, eu fui contadora, né? Eu fui contadora 18 anos. E aí eu virei influenciadora, né? E eu acho maravilhoso, porque eu levo pessoas comigo. Mas eu acho a sua história tudo a ver com o Edu, com o Tênis Certo. Tem. Eu ia com o falar que exatamente isso. que vocês fazem hoje. Eu ia falar exatamente que isso. vocês oferecem, né? As dicas que nós corredores, né? E eu ia falar, Val. Precisamos ouvir de tênis, de várias situações, muito bom. Eu acho assim, eu acho que... Eu até não gosto de usar o mesmo termo para chamar as pessoas de influenciador e criador de conteúdo. Tem pessoas que criam conteúdo para internet. O seu caso em específico, você realmente é influenciadora. Positivamente. Porque desde quando eu comecei a te seguir, nossa, muitos anos atrás, eu via tanta gente, as mensagens que você republicava de pessoas que saíram de uma depressão, que estavam passando por uma doença, que começaram a caminhar, nadar, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa, isso, resignou por um monte de gente. Um monte de gente começou a ter essa rotina de acordar cedo, de agradecer, de treinar. Então, assim, por isso que eu não gosto de usar o mesmo termo para as pessoas. Existem influenciadores e existem criadores de conteúdo. No seu caso em específico, ainda mais com toda a sua trajetória, não tem como. Mesmo que a pessoa tenha muita preguiça, muito problema, não tem como ela não se pegar um pontinho de tudo que você passou, não trazer pra si e falar assim, eu consigo. Eu consigo. Dá pra dar um passo. Eu acho que... enfim, eu não sei, né? Eu acho complicado. Não é complicado, mas... sei lá, eu fui de alguma forma escolhida para passar por tudo isso e de repente ser alguém que a pessoa olha e fala, pô, se ela fez, eu também vou conseguir fazer. Porque eu sei que as pessoas passam por situações diferentes, mas passam por situações que são difíceis. E ela fala, se ela conseguiu, eu também acho que eu posso. Eu acho que eu posso. E eu acredito muito no poder da corrida. Eu acho que o esporte geral, mas eu acredito muito na corrida. Muito. Porque eu vivi isso. Então, essa é a minha verdade. E eu não gosto de ficar explicando muito isso. Porque às vezes eu vejo as pessoas, não, porque eu sou corredor, eu sou de verdade. Eu não gosto de ficar falando que eu sou... Cara, eu tô lá... Se eu tô aqui há 10 anos, fazendo o que eu faço há 10 anos, se isso não é verdade, é o quê? Né? Se eu passei por tudo que eu passei e fui atrás dessa porcaria dessa medalha, o que é isso se não verdade? Se não é amor, se não é paixão, se não é força. Não tem outra coisa, sabe? E eu não gosto de... Como é que é a palavra? Eu gosto de fazer a coisa bem feita. Então, se eu for fazer, eu vou fazer. Eu vou entregar. E às vezes eu vejo as pessoas fazendo um corpo mole e tal. Eu olho e falo, não é problema meu. Não é problema meu. Eu vou fazer o meu melhor. O que ela faz não me interessa. Ai, mas... Não. E às vezes eu vejo influenciador ou criador de conteúdo, sei lá, que ganhou aquilo. Eu falo, cara, você ganhou a oportunidade, velho. Faz assim com a tua alma. E às vezes dói um pouquinho, sabe? Sim. A pessoa vai e não faz. Vai e faz de qualquer jeito. Vai... Não... E eu falo, não é problema meu. Eu vou fazer muito bem feito. Vou fazer o meu melhor. Pode ter certeza que tudo isso aqui, em algum momento, eu fiz o meu melhor. E agora eu tô um pouco mais complicada, porque é energia, de novo, é energia. Eu botei muita energia aqui, agora eu tô botando energia em outras coisas, né? E aí hoje eu tô... Qual que é o meu problema? Hoje o meu problema... Cada hora a gente tem um, né? Meu problema é assim... eu quero continuar sendo muito boa, mas eu não quero treinar ou me dedicar tanta energia quanto eu dedicava. Como é que eu faço isso? Então, hoje é isso. A minha gangorra é essa. Eu quero continuar bem, mas eu não tenho mais tempo de fazer o esforço que eu fazia aqui, né? Porque Mas eu tenho outras... Tem mais para fazer?
Ah, tem, né? Então, aí que tá. Qual que é o meu objetivo? Eu tô até sem objetivo, sabe? Tem mais para fazer? Eu tô meio... Você tem um belo de um legado. Tenho. Cada medalha dessa é uma linha de chegada com uma bela história por trás, né? Não é Tenho. só uma linha de chegada. Eu acho que você está com uma história belíssima aí para contar. Falta, escreva um livro. Falta. Então, isso é uma das metas. Essa é uma das Exatamente. metas. Escreva um livro. Dá uma fazer o muito livro. boa história de um livro. Fazer uma das metas agora é fazer o livro. A minha filha também, assim, né, não é que eu passo nervoso, eu fico preocupada com um monte de coisas, né, então ela tá entrando naquela fase que ela tá começando a querer namorar, querendo, quer estudar fora, quer fazer isso, quer fazer aquilo, eu começo a ficar preocupada, isso tira o meu sono, sabe, então as preocupações são outras, né, sim. mas, gente, a gente só vai deixar de ter problema quando a gente morrer. Uhum. Até lá sobe e desce, é o coração, sabe? Sim, sim. É batimento cardíaco, vai, desce, sobe, desce. Só vai ter dia que vai estar tudo bem, vai ter dia que resolver problema. Vai estar tudo bem, resolver problema, é isso. E o esporte, sem dúvida nenhuma, a corrida para mim e para todo mundo. O que aconteceu, né? O que aconteceu é que criamos aí uma legião de corredores que querem fazer as majors agora, né? Tem um monte de gente falando, não, eu quero fazer essa prova aqui. E é difícil, né? Então, assim, como é que eu faço para fazer, né? Como é que eu chego lá? A primeira coisa que você vai ter que pensar é realmente como é que você vai chegar lá, né? E até, assim, nesses dias, tem umas pessoas que falam assim para mim, o que eu faço, né? Como é que eu faço para ser patrocinada? Eu falo, eu não sei, porque eu nunca fui. Eu não sei. Os poucos atletas são patrocinados. Trabalhe, você deu essa resposta. Não tem. Porque as pessoas acham que foi tudo isso sem trabalho. Foi, eu fui lá e aconteceu. Não, eu continuei trabalhando. E hoje a gente trabalha com conteúdo mais ainda, né? Tem muito trabalho, domingo a domingo. E é você pensar, de repente, em fazer uma segunda renda. Que foi a primeira coisa que, lá atrás, quando eu falei, não, e agora que eu vou fazer? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro de uma forma que eu consiga? E aí vai, né? Google, como fazer uma segunda renda? Eu vou fazer bolo de pote, brigadeiro, vou iniciar um negócio, vou investir em Bitcoin, sei lá. Como fazer, é isso que você vai fazer. E você vai ter que ter tempo e esforço, como tudo na vida. Nesses dias eu escutei o Paulo Cuenca falando, né? Sabe por que vocês se fodem? Vocês se fodem porque vocês acham que tudo é de um dia para o outro. Não é. Tudo tem processo. Tudo tem esforço. Tudo tem trabalho. O duro é que as pessoas olham para a Val e falam, para ela foi fácil. Responde, Val. Ela tem não que tem a cozinhar menor primeiro. ideia do que eu passei para conseguir essa coisa. Sim. Sabe? Você podia fazer um grupo de pessoas para atingir metas aí, ó. Que as metas que você atingiu são complicadas para homens, né? E para mulheres. E para mulheres, então, nem se fala. Sim. Então, você, assim, é um exemplo. E eu Então, acredito. Você cria um objetivo aí de motivar a galera. Não, eu falo isso. Inclusive, eu estou lançando um desafio linha de chegada. Eu tô abrindo para vocês, ainda não lancei, vou lançar. Sim. Que é justamente isso. Eu acredito que tudo que você coloca meta e objetivo, você alcança. E como que eu chego lá? Todo dia um pouquinho. E já coloca na meta o tênis certo pra gente usar. Porque para cada objetivo a gente inventa. A gente que é corredor amador, você sabe, né? Eu sei. Não, esse é o melhor. Não, aquele é o melhor, aquele outro é o melhor. Não, o esquema é ter vários para vários momentos. Sim. Tá no grupo do Telegram, no WhatsApp, no site também. Esse é o esquema, né, Dudu? Para poder sobreviver a tudo isso. Porque... Val, 1h40. Não acredito. A gente não conseguiu falar de muita coisa que eu queria falar com você. Eu vou ter que vir de novo? Vai. Olha lá o Dudu. A gente vai ter que marcar com vocês dois juntos pra falar de empreendedorismo. É que você começou a falar de major, você viu? bagunçou. Eu falei... Val, não queria te apresentar. A apresentação dela levou 1 hora. Você viu, né, Edu? Eu tentei. Não puxa a minha orelha. O Dudu tá enlouquecido, porque ele vai falar, não teve um corte. Exato. Ele vai falar assim, não teve um corte. Ô, Val, mas pra gente terminar, a gente vai precisar marcar pra falar de outras coisas, mas eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Edu e fiz pra algumas pessoas que convivem com um parceiro que corre. Essa questão da sinergia. Essa questão de estar junto. Eu faço essa pergunta para todo mundo porque eu vivo num meio
de uma família que envolve o esporte, né? Minha família corre, minha família toma café junta, minha família viaja junta. Então, isso facilita muito, né? O caminho da gente, principalmente para chegar num lugar desse, que é lá longe. Como isso te auxiliou? Não somente para você conquistar a sua mandala, ter as pessoas corretas do seu lado, ter o apoio, não só de amigos, mas do Edu, do seu parceiro, da sua filha, dos seus pais. Qual a importância de realmente estar acolhido das pessoas corretas do seu lado para chegar, independente do sonho de quem esteja lá do outro lado? Eu acho que tem... o ambiente vai moldar, né? O ambiente que você vive, se você vive num ambiente de pessoas que vão te motivar, que vão falar, vamos lá, vamos junto, a gente tá junto, óbvio que esse caminho é muito mais fácil e assim, vai acontecer, né? Você se esforçando, você que vai ter que ter o esforço do treinamento e tal, mas todo o ambiente conversa e fala, e isso é muito mais fácil. O difícil é quando o ambiente não é assim, né? Quando as pessoas, por exemplo, entre um casal, um quer ir treinar, quer manter isso, quer ir em busca das corridas, enfim, e o outro é sedentário. Aí nós temos um problema. Aí é muito provável que esse casal não fique mais junto, porque eles mudaram, talvez. E acho que assim, o que acontece? A corrida, para nós, ela veio na fase adulta, né? Para a maioria das pessoas. Poucas pessoas começaram atletismo muito jovens, né? Então, você não era atleta, você virou o atleta, né? Então, de um dia para o outro, você virou uma pessoa fanática, que está indo, que vai, que levanta cedo. E você vai se tornando uma pessoa que levanta cedo, que procura comer alimentos saudáveis, que evita sair muito tarde à noite, que quer acordar cedo de manhã para ir treinar. E se a pessoa do teu lado não está nessa pegada, vixe, aí desanda, né? Ou você equilibra isso, ou você chega e fala, olha, não dá mais, né? Ou você entra, vamos junto comigo, ou não vamos junto comigo, né? E para mim foi, principalmente agora, né? Com o Edu foi muito mais fácil. Agora, pergunta para ele como foi Barcelona, que eu treinava enlouquecidamente, 6 meses ali dedicada, sem sair para jantar, comendo direitinho, não como açúcar. Os problemas aconteciam, eu não resolvia. Eu falava, Edu, resolve. Eu vou treinar. Eu falava assim, não, vou treinar, vou manter meu foco. Então, porque eu me dediquei muito para aquela prova, né? Então, isso também, eu sempre soube. Eu até falo, primeiro e último, eu não vou me dedicar tanto mais assim, né? É questão de achar um equilíbrio. Agora, que bom que vocês fizeram isso, né? Que a família toda tá junto, porque aí vocês vão juntos, né? Hoje em dia é assim, de férias, pra onde? Tem corrida? Onde vai ter corrida? Vai ter corrida, a primeira coisa é pesquisar isso. Os amigos, né? Vai mudando, as amizades vão mudando. A gente vai se moldando bastante. Né? O ambiente vai ditando quem entra e quem sai. E não tá errado. Gente, nada tudo assim, nada tá definido. Você tá naquele momento vivendo essa situação. Pode ser que isso mude, ou pode ser que vá a vida inteira agora até o final. Eu quero correr até os 8, sei lá, até o dia que eu conseguir, né? Então, o que eu vou ter que fazer para chegar lá? Ter que manter minha saúde, né? Então, é isso. É isso. Você consegue. Ai, Cecé. Ai, gente, Edu, nossa. Você viu que eu não queria, você viu, né? Eu tentei pra levar para um lado mais... Mas foi né? bom, aí ela volta. Agora, quem não conhecia a Val, conheceu em 1h40. Ótima apresentação, dá hein? pra gente mandar pra Netflix montar já um... Já tem não, uma série. Ai, gente, que vergonha, desculpa. Não era pra ser assim. Mas, Val, agradecer. Obrigado por ter vindo, tá? Eu acho que é aquilo. Você mostra muito sua história na internet, mas teve muita coisa que você falou aqui que eu acho que tenho certeza que a galera não sabia. Eu acho que vai servir como mais forma motivacional pra galera que tá em casa assistindo. É igual eu te falei, eu mesmo, às vezes me auto-saboto falando, eu tô com dor. Mas eu tenho uma reunião hoje e eu não vou treinar. Ou então cedo. Ou então não vou me dedicar tanto quanto poderia me dedicar. Eu acho que todos esses problemas, não querendo medir o problema dos outros, mas se tornam irrisórios, assim, perto de tudo que você passou. Então, parabéns pela sua história mais uma vez. Eu acho que seus feitos ficam ainda maiores com tudo isso que você passou, né, Cecé? Nossa, muito. A gente que sabe, que treina, que se dedica para fazer uma maratona, ou então uma meia, sabe o quão difícil é. Então, parabéns pela história, pela mãe que você é, pelo
profissional que você é, pela Deixa eu corredora. só falar uma coisa que eu esqueci, gente, Claro. depois de 1h40. Claro. Quando eu fui pegar a medalha, muita gente comentou isso depois. Teve uma senhorinha japonesa, que japonês normalmente não é assim, né, receptivo e tal. Mas acho que ela me viu chorando tanto, e realmente eu tava tão emocionada de estar ali, que ela me abraçou e ela me apertava e ela falava assim, eu terei. A japonesinha ficava lá me abraçando. Gente, até isso eu falo, como Deus é bom, sabe? Até eu precisava de um abraço naquele momento. E eu pensei, falei, gente, eu só preciso me sentir abraçada aqui, né? Porque eu tava sozinha, tava vindo assim. E ela me dava um abraço tão forte que é isso, sabe? Mantém que no final tá tudo encaixado, tá tudo conectado. A única coisa que você precisa fazer é levantar. Abre o teu olhinho, agradece, pau na máquina, sabe? Levanta e sai fazendo. Inclusive, o trabalho que vocês fazem, né? Aqui eu não conhecia, né? Então, isso tudo, você muda a vida de pessoas. Isso, para mim, é o principal. Mudar a vida de pessoas para positivo. É trazer pessoas com vocês. Então, o que vocês fazem é trazer pessoas não só no conteúdo, mas na vida real, né? Que é sustentar famílias, manter pessoas trabalhando, oferecer trabalho para essas pessoas e, como vocês falaram, de dar oportunidade de fazer esporte também, né? Sim. Quantas pessoas nem ligam para isso? Vai lá, trabalha e todo mundo saiu da firma, tchau. Não interessa a tua vida pessoal. E isso a corrida também trouxe muito forte, né? Para vocês também, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Corredor se entende, sabe? Corredores se entendem. Corredores sabem que é levantar e saber que tem final, que tem uma linha forte te puxando, entendeu? É isso. Muito bom. Isso muito aí. bom. Rapaziada, mais uma entregue pra vocês. Ai, Desculpa aí os lenços pessoal. em casa. A gente chorou aqui também. A gente chorou aqui também. Mas, Val, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. Ouçam atenciosamente tudo que a Val falou. A gente vai tentar marcar um segundo bate-papo para falar de empreendedorismo, de metas, de força, do tênis certo. A gente vai marcar com eles, tá? Mas hoje a gente foi um EP mais com coração aí para contar a história da Val, falar sobre verdade, sobre sonhos. Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Serviu bastante pra gente aqui também. Tá aqui, né, Cecé? Nossa, muito. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Quem não segue a Val, vai lá no Insta da Val, segue ela. Posta muita coisa legal, muito conteúdo motivacional, promoção de tênis lá no Tênis Certo. Vocês que não conhecem ainda, vão lá, sigam o Telegram pra vocês deixarem dinheiro lá, que nem eu e a Cecé deixamos quase toda semana. Isso aí, gente. Comprem tênis, continuem seguindo o nosso canal, podcast. Tem o podcast deles também que tá no ar, com EPs toda semana muito bacana. Então tem conteúdo para todo mundo. Quanto mais vocês se conectarem, né, com esse nosso mundo, tenho certeza que mais motivacionados vocês vão ficar, mais pessoas do bem vocês vão conhecer, e é aquilo, é isso que a Val falou, nossa missão é propagar o esporte, saúde para vocês aí, porque a vida já não é fácil, e o esporte é uma válvula muito boa pra gente sair de todas as dificuldades do dia a dia, certo? Então, não esqueça de deixar a curtida, né, sigam todo mundo aí, o Liminha também, que tá aí nos bastidores. Com certeza. E tamo junto, rapaziada. Fiquem ligados no canal que tem muita coisa já bacana acabou já? ainda. Opa, pelo amor de Deus, né? Viu? Tem que ficar Val. cobrando o apresentador. Um presente pra mim. Um presentinho do nosso apoiador. Oba! Você vê, né, Muito Cecé? obrigada. Um presentinho pra adoçar a sua vida. Sei que você é Box da regrada, Fazenda. mas tá. Espero que você... Eu não tô numa fase tão grande. Tô aí. Se você não comer, o Dudu ia... Não, o Dudu tá no foco. O Dudu tá no foco. Tamo aí. Obrigada, adorei. Val. Obrigada. Certo, rapaziada. Tamo junto. Fiquem ligados no canal. Um abraço. Abraço a todos. Desculpa pelas lágrimas em casa aí. Desculpa aí, pessoal. Desculpa. Tênis certo. Valeu.